Contigo, hein, Shen? 3, 2, 1. Vocês. Alô, você ligado aqui na Elevencast, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui com a gente. Mais uma entrevista especial para você que está ligado aí com a gente. Já vou te convidar para se inscrever aqui no canal. Já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o joinha aí para você receber as notificações. Tem entrevista ao vivo para acontecer, tem muita coisa legal para acontecer aqui no canal. Eu tô aqui com o Valdir Luiz. Valdir! Grande Alex! Parceiro. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Jóia? Hoje a gente tem um convidado aqui que é uma posição que muita gente não dá valor. Você dá valor quando pega pênalti, é isso? É, mas eu dou muito valor. Olha, além de ser um grande amigo que o futebol me deu, tenho muito carinho por ele, pela pessoa dele. Foi um dos goleiros que eu mais gostava de ver jogar. Depois trabalhou no meu time. Lançou um grande goleiro para o futebol brasileiro. Brilhou com a camisa do Vasco, camisa da seleção, jogou no futebol português. Eu não vejo ele como ídolo. Eu vejo ele como uma lenda, porque Uma lenda, ele tem pô. um nome escrito no futebol, cada que você fala, onde quer que você esteja, E a pessoa tivemos lembra. a honra de trabalhar com ele junto Pô, na TV. prazeraço. Boa tarde, meu amigo Acácio. Que prazer te ver, cara. É doce figura, cara. Bom, o prazer é todo meu, Valdir, o Alex. Quer dizer que você me tem como o quê? Como lenda do futebol. Não, você tem que me ter como amigo. Valdir, Valdir? obrigado. Claro, É. claro. Que honra, É um que grande honra. prazer participar do podcast de vocês, contar um pouquinho da minha história. É uma história pequena, mas muito bonita, Não, Valdir. bonita, uma história grandiosa, bonita e com muito brilhantismo. E eu vou começar falando, pouca gente vai se lembrar, eu estava no primeira carteira assinada que eu tive no rádio foi no Rádio Capital, em 1980. Eu fui estagiário. E aí tu já sabe da memória dele que ele vai Fui buscar lá, estagiário, você já conhece. 2 anos na Rádio Mauá. E para mim é importante que ele vai lembrar. Aí eu fui fazer um jogo, Flamengo e Serrano, lá no estádio Atílio Marotti. 1980. 1980. E vi esse rapaz fazer milagres. 1-0, Serrano, gol do saudoso Anapolina. Ele foi o craque do jogo. Foi o craque do jogo. Fico até arrepiado quando eu falo. Tá começando em rádio. Um frio, quarta-feira à noite. Ele pegou tudo. Aí depois o Vasco viu e contratou. Você lembra desse jogo? Claro. Foi um jogo marcante. Um dos jogos marcantes, né? É inesquecível, né? Que, na verdade, tudo começou, né, ali, nesse jogo, porque representou muito, né, Valdir? E tem uma história muito legal, porque você estava lá, você deve lembrar, cara, na verdade, Petrópolis, Serra, né? Uma neblina que não via nada tal. Frio danado. E depois, por acaso, depois eu soube, porque eu joguei muito tempo com o Tita, né, no Vasco, né? Fomos campeões 87, que ele fez o gol contra o Flamengo, depois ele voltou, saiu, voltou pro Vasco, foi campeão brasileiro em 89. E o Tita me confidenciou que o diretor do Flamengo na época falou assim, não, vamos embora para a concentração, a gente volta, joga amanhã, gasta esse time. E alguns jogadores falaram assim, não, vamos eliminar logo, pai. Deixa, vamos jogar com neblina que a gente vai atropelar logo. E aconteceu que, normalmente, onde tem neblina, vem a chuva e limpa. E aí limpou, e foi aquela história que, para mim, é inesquecível, porque abriu as portas, né, para o futebol, principalmente do Rio de Janeiro. Aquela vitória contra o Flamengo, que eliminou o Flamengo. Eliminou O Flamengo do Zico, né? Do Zico, Júnior, que acabou essa equipe. Um ano depois foi campeão do mundo, com aquele time que nenhum rubro-negro esquece. Exatamente. E aí a gente ganhou de 1-0, colocamos o Vasco na final, meu time de coração. Antes não tivesse colocado, porque aí o Vasco depois perde pro Fluminense, 1-0, gol gol de do falta do Edinho. Edinho. Mas aí foi importante para mim, porque acabou me mostrando futebol. E alguns clubes até na época, Campo Grande, me parece que o Corinthians também está interessado, e o Alex Valdir. Cara, é destino, eu acho que está escrito, né, cara? E eu tenho um amigo que eu fiz em Petrópolis, que era algo aqui do Vasco. E ele via sempre jogos, saía lá de Petrópolis e vinha ver jogos do Vasco. E aí, isso foi 80, né? 81, ele veio ver um jogo do Vasco, me parece que ele encontrou com a direção do Vasco e falaram para ele que estava interessado em mim. E na segunda-feira, isso foi no final de semana, na segunda-feira ele me chamou, ligou para o Serrano, que a gente não tinha telefone na época, celular, né? E precisava falar comigo. E ele colocou para mim que o Vasco estava interessado. Eu peguei, como quem me levou para o Serrano, né, foi um grande amigo, um supervisor que já trabalhava comigo no Goitacás, que eu estava emprestado, que eu fui profissionalizado pelo Rio Branco de Campos. Como eu estava no Goitacás emprestado, ele trabalhou comigo, ele que me levou para o Serrano. E aí eu conversei com ele e falei, para qualquer tipo de negociação, mas a casa tem situações quase resolvidas, para qualquer negociação. Se eu não for para o Vasco, eu não vou para lugar nenhum.
E aí vim pro Vasco, Ronaldo Lima, não é isso? Ronaldo Soares Bastos. Ronaldo Soares Bastos mesmo. E aí, De olho claro, gente boa pra caramba. e aí, final de 82, final de 81 fui contratado pro Vasco, fui pro Vasco em 82, e aí a história começa, né, sendo campeão em cima novamente do Flamengo, com esse mesmo time que o Flamengo foi campeão do mundo, né, em 82, quando o Lopes faz aquelas 5 alterações e me coloca no time. Voltando ainda ao Serrano, Acácio, queria falar o seguinte, você começou a sua carreira em Campos, né? Sim. No Rio Branco, né? Na verdade, vamos para a gente começar. Eu comecei num timeco lá chamado São Cristóvão, com 12 anos. Fui pro Americano, com 12 anos, que era Dente de Leite, a denominação. Fui campeão campista. Não quis ficar no Americano, por quê? Fui para um time chamado Municipal, um timeco. Por que isso? Porque era um ex-goleiro, que era o treinador. Tá? E depois do Municipal, eu fui profissionalizado com 17 anos. Não podia ser inscrito. Me parece que naquela época você fazia o contrato, era um contrato de gaveta e tal. E o Rio Branco fez um contrato comigo com 17 anos. E eu sou muito feliz, sabe por quê que eu digo isso? Pelas minhas opções de deixar um grande clube de Campos, que era Americano, e ir para o Municipal, porque era um ex-goleiro que ia me treinar. Eu acho que me ajudou muito na parte técnica, Valdir. E você foi pensando nas oportunidades que ele poderia te dar ou pelo crescimento profissional ou técnico que ele ia te dar? Não, exatamente, profissional técnico, né, cara? Você quer dizer, eu tinha 12, já ia para 13, mais ou menos. Você ter na sua formação um ex-goleiro te trabalhando, consequentemente você vai melhorar muito tecnicamente. E eu acho que isso me ajudou muito, entendeu? Na minha sequência, depois, fui emprestado para o Goitacás, fui emprestado para o Comercial de Mato Grosso, eu que não quis ficar lá. E tem uma história, depois que a gente vai conversando, uma história muito bacana em relação ao Comercial de Mato Grosso, cara. Que é um time tradicional, né, no Mato Grosso. E lá, cara, eu estava lá emprestado, o Comercial ainda não estava disputando a primeira divisão. E um dos maiores jogos que eu vi na minha... Olhando, né, em loco, eu vi São Paulo e Operário de Mato Grosso. E quem estava no gol do Operário na época? Meu grande ídolo, Valdir. Manga. Jogando pelo Operário. Eu também. Jogando Aí pelo eu tô Operário. Correia de Arruda, o Manga. E aí eu não quis ficar. E tem uma história legal, rapidinha para contar, é o seguinte, cara. E o treinador que me levou foi demitido. Aí chegou um outro treinador do interior de São Paulo, cara, que tem uma grande história no futebol, que agora eu sei o nome dele, cara. Cara, ele me treinou durante uma semana. Ele era muito engraçado. O cara errava o gol, ele virava pro jogador e falava assim: você já imaginou você no Maracanã chutar uma bola dessa? Você é demitido e eu também, tal, aquilo, papá. E aí, durante a semana, eu falei: não, eu vou me embora, cara. Eu tinha 18 anos, cara. Eu vou me embora, eu não vou mais ficar aqui e tal. Eu treinei uma semana com esse cara. Aí fui no presidente do clube, falei, sentei com ele: eu vou me embora, não quero, me paga. A Cássia, o treinador ficou louco por você, não vai. Eu falei: não dá. Eu vou me embora, não dá. Pô, tal. Aí ele me deu a passagem e fui me embora. E aí começa a minha história no Serrano, vou pro Vasco, né? Eu vou pro Vasco. Mais ou menos lá para 88, mais ou menos, já ganhando título no Vasco, 82, campeonato 87. Eu pego um voo, o Vasco pega um voo, para num certo lugar que eu não me lembro qual é. Eu estou descansando assim, vem uma pessoa, bate no meu braço. Entra o Clube Atlético Mineiro no voo. Aí eu olho para ele assim e falo assim para ele: eu não acredito. Ele vira para mim e fala assim, simplesmente: se bater na minha mão, eu sei que vai dar jogador. Imagina o que é isso. O treinador que me treinou uma semana no Comercial de Mato Grosso. E qual é o nome dele? Rapaz, eu não lembro. Um baixinho assim que fez história em São Paulo. Foi treinador da Bá São Paulo. Eu vou lembrar depois e vou te dizer. Não é o Zé Duarte, não? Não é esse. Cara, é a história. Como é que pode isso, né, cara? Como é que você foi parar no Serrano? É outra grande história, cara. Na verdade, se eu me emocionar, eu sou um cara muito emotivo. Se eu me emocionar, vocês me desculpem, né? Como eu falei, eu fui profissionalizado com 7 anos. Porque eu estava no colégio estudando. Os dirigentes do Rio Branco chegaram lá, já com a assinatura do meu pai num contrato. E a gente sabe, lá atrás, o pai, mãe assinou, falou, é determinante. Claro. Não tem jeito. Aí quando eu vi, falei: não vou assinar, mas teu pai assinou, aí eu peguei e assinei.
Isso é mais ou menos em 77. Em 78 eu fui para o comercial de Mato Grosso, como eu falei. Meu pai, aí volto para o Rio de Janeiro. Meu pai falece em 78. Eu aí vou parar futebol, que era o meu grande incentivador. Apesar de eu ser de 7 irmãos, eu sou o mais novo de todos. São 5 homens, 2 meninas e eu, 8. Mas o grande incentivador era o meu pai, cara. Ele falece em 78. Aí em 79 eu faço vestibular de Direito e passo. Para vestibular de Direito, passo. 80. Na minha cabeça, acabou o futebol, vou começar. Mais ou menos, né? Aí Ronaldo Soares Bastos, aí começa a história. Ronaldo vai na minha casa, senta comigo, fala, Cássio, vamos lá no Serrano fazer um teste. Eu falei, Ronaldo, esquece. Eu fiz vestibular agora, passei. Aí mais ou menos março, fevereiro, não lembro quando é que Já estava decidido fazer direito e seguir a carreira. E encerrar a carreira de futebol. Podia jogar pelada. Ganhar um dinheirinho jogando pelada. Aí eu Futebol agradece você ter continuado. Aí eu falei para ele, não vou, não quero saber disso mais. Que isso, acaso tal, você tem potência. Não vou, cara. Só que eu morava num lugar aqui, eu tinha uns amigos, tinha um grupo de pagode, que a gente saía para tocar. Eu não, que eu era ruim, eu só ia acompanhar para tomar um negocinho. E um deles, chamado Ricardo Batata, estava jogando no Serrano. Ele faz a cabeça do Ricardo para conversar comigo. O Ricardo vai num pagodezinho comigo, início de janeiro. Pô, Cássio, vamos lá, cara. Vamos lá. Porra, não custa nada. Pô, ele vai pagar passagem e tal. E tem um negócio maravilhoso lá no Serrano. Eu falei, mas o que é maravilhoso? Serra. Um cara de garotinha bonita. E tem um pagode, Furacão 2000, que fica lotado. Eu falei, Furacão 2000? Maior sucesso. Pegou a Cássio pela fraqueza, né? Década de 80, Furacão 2000, maior sucesso. Eu vou. Aí pegamos um e fui. Pô, quando eu vou subir a Serra de Petrópolis, para tudo, uma chuva terrível. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Um frio danado, tremendo dentro do ônibus. Aí vai. E aí, cheguei lá, o Ronaldo já estava com um paletó para mim. Pá. No outro dia, descemos a Serra Velha para fazer treinamento. Quem era o treinador? Denilson, Reis Zulu. Denilson. Fez história no Fluminense, né? Seleção brasileira. Seleção e tal. Aí, fiz o treinamento e tal. Voltamos, subimos a serra, voltamos e tal. Eu virei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, eu vou me embora. Não, tá bom, arruma tua roupa, não tem problema não. Arruma tua roupa, que amanhã eu te pego de carro e a gente vai para campo junto. Eu falei, beleza. Ele, no meio do caminho, fala assim, Cássio, vou te falar uma coisa, vamos tomar um café. Vou te falar uma coisa, você não vai falar para ninguém, vai ficar entre nós dois. Eu falei, pode falar. O Denilson ficou louco por você. Eu falei, e aí? Mas eu não quero mais, já te falei, Ronaldo. Olha só, você vai ser o maior salário do Serrano. Me lembro como fosse hoje, e Alex. Você vai ganhar 6 mil. Eu falei, não quero. Maior salário. Era uma grana boa para um time como o Serrano. Não quero, cara. Não vou, não quero. Ele falou assim, então, faz o seguinte, você pede um carro de luva pro presidente. Ninguém tem isso. Você sabe o que você tem uma fascinação, uma vontade de ter um carro, você com 16, 17 anos? Eu falei, e aí já me fascinou. Aí, vamos para Campos. Ele ajeita lá com o Serrano, que eu ainda pertencia ao Serrano. Eu ainda pertencia ao Rio Branco. Ele ajeita lá e aí a minha história começa. Foi Igual assim. um carro. Era um Fusca? Na época era um Fusca. Não, vocês não vão acreditar. Eu cheguei, eu sentei com o presidente, falei, o presidente não queria. Não, você está doido, eu não posso pagar. Ah, eu vou me pagar. Tá bom, 6 mil. Ah, não. Então, assim, vai lá, nessa agência, pega um carro até tanto. Falei, beleza. Quando eu vi assim, uma Brasília amarela, volantinho de madeira. Marcha de madeira. Era o que tinha. Era o da época, eu me lembro que eu tinha um Fusca, eu botei o volante de madeira, minha avó me deu de aniversário o volante de madeira e uma mudança de madeira. Já dizia os Mamonas Assassinos, na Brasília amarela. 80, isso é Aí, verdade. pô. Aí, E o Serrano, nessa época, disputava a Série A do Campeonato Carioca. Série A. E aí teve grandes jogos lá, né? Não foi só em relação a esse jogo contra o Flamengo, não. A gente fez grandes jogos. Que na época... Gol do Botafogo, lá tinha um zagueiro. Por exemplo, a Tupi dava um relógio Mondanha, dava rádio. Eu ganhei pelo menos 2 na época, cara. Entendeu? Eu fiz grandes jogos pelo Serrano. Jogou o Israel com você, né? Alemão, o zagueiro que veio pro Botafogo e morreu num acidente de carro. Aí, rapaz, até porque o Serrano fez um baita de um time mesmo, cara. Eu... Israel foi Bangu depois, Botafogo. Bangu. Verdão, que jogou no Botafogo. Paulo Verdão.
Índio, centroavante, que foi jogar no Corinthians. O Serrano teve uma época, foi um baita de um time, O cara. Índio foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Pelo Curitiba. E nessa época você chegou a enfrentar o Roberto Dinamite pelo Vasco? Cheguei a jogar. Choque de lendas, né? Roberto Dinamite enfrentando o Acácio. Mas eu, sinceramente, eu joguei, mas eu não lembro, cara. Quanto foi esse Roberto fez? Deve ter feito, né? Mas eu não me lembro. Mas que eu joguei O Roberto, joguei contra o Vasco, Flamengo, eu acho Botafogo, que Fluminense. no Serrano, o Roberto estava em 79, o Roberto foi vendido para o Barcelona. Ficou 6 meses. E o jogo de volta do Roberto foi no Brasileiro contra o Corinthians. Ele fez 5 Não, foi gols. amistoso, cara. Foi um amistoso, Contra o acho, Corinthians. na volta dele contra o Corinthians, Contra o fez 5 gols. Fez 5 Mas gols. eu joguei contra o Roberto Jogou. em 81. É. 80 ele voltou. É. Se eu não joguei em 80, mas joguei em 81 em São Januário. e- Joguei e- com certeza. é. E depois você vai fazer um. Eu lembro que a gente ainda trabalhava junto, né? Você chegou a fazer uma campanha para a volta do Serrano, né, o Acácio? A retomada do Serrano, chegou a participar, não teve. Sim. Eu tenho uma relação, né, importante com o Serrano, porque a minha ex-esposa é petropolitana, eu tenho filhos, o meu filho, né, o mais velho, eu tenho um casal, nascido em Petrópolis, então eu tenho uma relação não só em termos de futebol, mas afetiva com Petrópolis, né, cara? E o Serrano chegou a voltar, até com o apoio da Kleffer, que e infelizmente foi rebaixado por WO, né? Rebaixado por WO. A incompetência, né, Roger? Infelizmente é uma pena isso, né, rebaixado cara? por WO. E o americano está voltando para a Série A. Série A. Voltou, Rio de Janeiro. legal. Eu acho que o futebol estadual do Rio empobreceu exatamente por causa disso, né? Pô, eu acho que era muito legal e essa dificuldade fazia o crescimento do próprio clube, dos grandes clubes, cara. Hoje você não vê nenhum jogador no Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, do interior do Rio de Janeiro. Quantos passaram que foram jogadores do interior dos clubes do Rio, que chegaram a ser titulares até a seleção brasileira. Não, e cara. outro detalhe, Alex, e quem está nos acompanhando. Eu, antes de ser repórter, sempre fui um cara que acompanhava futebol, ia ver jogo, perdão, em tudo que era lugar, somente do Botafogo. E eu me lembro de fazer jogo na Rua Bariri, em Madureira, em Teixeira de Castro, Ítalo Delcima, Atílio Marotti, porque os grandes jogavam nesse... Itaperuna, Jair Bittencourt, Cabo Friense. Hoje, acabou. Macaé. Hoje você só joga. Os grandes só jogam Maracanã, Newton Santos. Newton Santos, São Januário e no máximo Bangu. Não, e Volta Redonda, Volta né? Redonda, É o mais tudo longe bem. é Volta Redonda. Volta Redonda, então acabou. Eu me lembro de fazer Cacete cobrir Vasco e Madureira, Botafogo e Madureira, Fluminense Agora e tem Madureira. ali também, você vai ali quando o Maricá caiu, mas você vai Saquarema, é tão pertinho, cara. Mas eu acho que eu Mas acho os que o grande grandes problema dificilmente também. vão Pode ser quando- que eu me engane, mas um dos grandes problemas pode ser que eu me engane, mas antes as prefeituras ajudavam esses clubes, cara. Entendeu? E hoje. E o campeonato não vamos entrar estadual? nesse assunto, É, não. que é um e assunto... tem um detalhe que esses campos menores, esses estádios menores, né, dá uma proximidade do jogador, né, cara? Sim, Você pode com falar que você estava certeza. dentro de campo, a sensação é É diferente. legal, né? E você vê quanto E isso faz com que o atleta acaba crescendo. Você não sente pressão. Você, quando pega um campo desse, pequeno, do interior, que nós jogávamos, cara, isso te dá uma bagagem, te dá um crescimento, cara. Aí você não sente pressão para jogar contra qualquer outro lugar, entendeu? Uma Libertadores, por exemplo. Você não tem mais. Você já sofreu aquela Eu pressão estou ali. dizendo principalmente os garotos que estão saindo da base, entendeu? Dos clubes grandes. E outra coisa que você citou aqui, Alex, o Acá citou, os jogadores do Serrano que foram para time grande. O Israel foi para o Bangu, depois foi para o Botafogo, o Índio foi para o Curitiba, passou Paulo pelo Verdão Vasco, foi o Paulo pro Verdão foi para o Botafogo. Botafogo. Então, você fez. Eu me lembro, o último grande jogador de time, os dois últimos grandes jogadores que saíram de um time pequeno e se destacaram em time grande foi o Vasco. O Odivan, que são do Americano, e o Nasa, que são do Madureira. E você vê, Não sai mais, não sai. E você vê os grandes clubes agora buscando fora do estado, Fora né? do estado, né? E fora do Brasil, pessoalmente. Que hoje tem uma enxurrada de jogadores sul-americanos que não jogam porra nenhuma. Né? Então, tem um monte de jogador que não joga nada. Então, isso aí é uma coisa que também a gente estava até conversando, uma coisa que tirou muito, sabe, da visibilidade do garoto da base, é não ter preliminar. A preliminar, Perfeito, eu quando comecei em rádio, trabalhava em preliminar, porque eu queria estar no bolo,
3 horas da tarde, jogava Vasco e Flamengo. Quando, no segundo tempo da preliminar, já tinha 100 mil pessoas. E já tinha essa pressão, né? Você quer saber? Eu acho que isso aí, a CBF teria que repensar a situação pelo seguinte, que a CBF que não deixa mais, até preservar o gramado. Eu até concordo, mas mesmo assim querendo preservar o gramado, os atletas reclamam num gramado, um tapete desse que é os gramados. Aí o que eu digo é o seguinte, pô, se voltasse uma preliminar, você evitaria essa briga fora do estádio. Eles ficam lá fora, bebendo, automaticamente estão mais alterados, automaticamente a confusão se torna mais fácil de acontecer, hein, cara? Ô, Alex, você é agrônomo, não, né? Não. Eu não sou. Olha só, como é que naquela época, vou dar um exemplo, só o Vasco que jogava em São Januário, Botafogo, Flamengo, Fluminense, até o América jogava no Maracanã. É o cacete verdade. fazia Vasco, América e Bangu, E reclamavam do gramado? Do gramado. Agora, por quê? Por que como é que naquela época, hoje o Botafogo, hoje no Maracanã só jogam 2 clubes, Flamengo e Fluminense. O Vasco joga em São Januário, o Botafogo no Newton Santos. Por que não pode fazer preliminar? O mal papã até atrapalha. Pro mal nadador, até os pulmões atrapalham. É isso. Bom, entendeu? Cara, eu nunca. Entendo, Eu joguei alguns estádios com grama dentro do gol. Mas muito pouco, Valdir. Que tinha até uma máxima no futebol. Aonde o goleiro pisa, nem grama nasce. Você vê. E hoje ainda quer reclamar de quê? Tudo tapete, O último Valdir. grande jogador que se destacou numa preliminar foi o Edmundo. Em 1992, o Edmundo foi mandado embora do Botafogo em 91, uma bobagem. Memória. Uma bobagem. Foi, Botafogo. Desfilou de toalha lá, aquela confusão toda, uma bobagem. Diretora juvenil, o técnico era juvenil, tudo mandaram o cara embora, davam uns porros nele, multavam ele, pronto, mandaram o cara embora. Será que não percebeu que não tinha visão? Não tinha visão. Aí teve uma preliminar de Vasco e Botafogo. Eu estava na beira do campo, meio como se fosse o seu Emil, vendo o jogo assim na escada, no túnel antigo Maracanã, né? Aí perguntando, quem é esse garoto? O cara acabou com o jogo. Aí eu falando, não sei quem foi, não fui eu que falei, mas outra pessoa falou. Ele era do Botafogo. Ele mandou demitir todo o departamento de futebol amador. Sabe quem era esse jogador? Edmundo. 3-0 Vasco, 3 gols dele. Não tem jeito. Os caras não tinham tudo picuinha. Eu não vou nem respeito ao treinador que já até faleceu, eu não vou falar o nome dele. Mas, Não custava brincadeira, né? administrar, Não né? custava administrar. Garoto, Garoto, vai entendeu? ser uma bobagem, Então, cara. sabe, isso aí é uma coisa. Por isso que a gente vê a falta de qualidade hoje, a qualidade caiu muito. Cássio, você falou em treinador de goleiros. Sim. Você optou em um clube porque o treinador era ex-goleiro. Você pegou aquela fase do início dos treinadores de goleiro, né? Porque antigamente quem treinava os goleiros era o treinador, o preparador físico. Você pegou o início da fase com o Nielsen. Desde que o cara batia mais ou menos na bola e podia ser treinador de goleiro. Houve uma evolução na posição de goleiro depois que eu me lembro que os primeiros treinadores de goleiro eu me lembro bem o João Carlos Travasso no Fluminense, depois foi para o Botafogo, o Nielsen do Vasco. Aí você pegou. Como é que, na sua opinião, houve essa mudança, o crescimento dos goleiros com a chegada de um treinador específico para goleiro? Hoje os clubes têm até 2. Um auxiliar, porque é pesado, porque treinam 4 goleiros hoje. Tem o primeiro, o titular, tem o reserva, tem o terceiro e tem sempre o quarto, né? Porque o treinamento para um treinador de goleiro só é muito pesado. Então vamos lá, Valdir. Vocês sabem quem foi o meu primeiro treinador de goleiro no Vasco? Não. Vanderlei Luxemburgo. Era um canhoto, batia bem na bola. Ele era meu treinador de goleiro quando eu cheguei no Vasco. Ele era auxiliar do Lopes, né? Depois passou a auxiliar. Ele ajudava também o Lopes, depois ajudou o Lopes. Mas, Valdir, sinceramente, a posição que mais evoluiu no futebol brasileiro foi o de goleiro. Haja visto pelo seguinte, a gente vai buscar lá atrás quantos goleiros estrangeiros, sul-americanos principalmente, estrangeiros sul-americanos jogavam no Brasil, na década de 80 e disso, 90. Hoje até tem, mas não são tantos, eram muitos. Mas evoluiu muito. Por que isso? Porque começaram a ser treinados goleiros pelos ex-goleiros. O primeiro, o primeiro treinador de goleiro, ex-goleiro, foi Valdir de Moraes do Palmeiras. Joaquim de Moraes do Palmeiras.
Depois que o Vanderlei saiu, eu exigi no Vasco, eu já tinha uma moralzinha, eu exigi no Vasco que fosse um ex-goleiro. Passaram vários, o Wendel comigo, o Wendel, o Travasso também, depois só do Fluminense, passou comigo, mas que não era goleiro o Travasso, mas fazia um bom trabalho. Mas fazia um... eu acho o seguinte, cara, claro que na hora de você fazer a correção, de melhorar aquele defeito, aí talvez ele não consiga. Mas tem alguns treinadores de goleiros que não foram goleiros, que têm um bom trabalho, tá? Mas eu tive vários, cara, e grandes, Nielsen, Jair Bragança. O Jair do Botafogo. O Jair Pretic, que foi goleiro do Jair Grêmio. Jair Alves dos Santos. Eu tive. O Luxemburgo foi um bom treinador de goleiro? Não, aquele negócio batia bem na bola, né? Como ele batia bem na bola. Isso é importante também. Mas os fundamentos acabam faltando alguma acaba coisa. faltando fundamento, as correções, entendeu? Mas dos que você citou aí, todos foram goleiros. Jair foi todo titular goleiro. do Grêmio, no time que jogava Espinosa, E Alcindo, tem outra coisa, Flecha. Valdir. Eu tenho como comprovar isso, tá? Se hoje os treinadores de goleiros viajam, agradeça a mim. Não viajavam. Os clubes viajavam, o treinador, o preparador físico, não sei nem se auxiliar, mas treinador de goleiro nunca Viajava um auxiliar. Mesmo na minha época de Botafogo. O que acontecia? Eu tive uma época que era o Roberto Costa, que na verdade era um baita de um goleiro, cara. Só que era, talvez a palavra seja pesada, mas eu vou usar. Mas aqui tu tá em casa. Vagabundo. Não gostava de trabalhar, não gostava de treinar, né? Eu tive uma lesão, ele jogou no Vasco, aí jogou a final do Brasileiro contra o Fluminense, que o Vasco perdeu e tal. E aí depois eu voltei à equipe. Só que quem aquecia, um goleiro aquecia o outro. Era assim. E na hora que eu ia aquecer, ele, calma, cara, tá que pressa. Ai, meu Deus do céu, cara. Bom, eu sempre fui muito profissional. E eu sempre tive na minha mente o seguinte: quanto mais você treina, você vai tentar. Aí você consegue minimizar o erro, cara. Isso foi. E aí ele, não, calma. Rapaz, eu ficava doente. Aí, a primeira, a terceira, o outro dia eu falei, cheguei no seu Calçada, que gostava muito de mim. E eu fui um jogador no Vasco, cara, que eu tinha, não só pelo que representava, mas eu tinha um respeito, um carinho muito grande pela direção do Vasco. O seu Calçada, depois, o Eurico nunca foi meu presidente, foi meu diretor de futebol. Eu tinha tanta relação com ele que o único jogador que chamava ele de Miranda era eu. De Miranda. Então eu tive sempre um carinho, um respeito muito, da minha maneira de ser mesmo, eu acho. Não só por goleiro que eu fui. Eu cheguei com o seu Calçado e falei, seu Calçado, olha só, não dá mais. Nós temos que contratar um treinador de goleiro. Mas a Cássio não tem... Pô, seu Calçado, eu arrumo. Vamos, não dá, com o Roberto Costa eu vou acabar não sendo o goleiro que eu preciso ser. Aí trouxe. Aí trouxe um treinador de goleiro, que agora não lembro quem foi, se foi o Wendel primeiro, eu não sei quem foi, cara. Eu acho que foi o Nielsen, cara. Nielsen. Teve no Botafogo o Wendel, em 99. Ele foi treinador do goleiro do Botafogo. Aí, cara, chegou um período que eu também sentei aí. Aí começou melhorando as coisas nos clubes, cara. Um patrocínio aqui, outro ali e tal. E aí eu sentei com o seu Calçada, outra coisa, eu preciso que o treinador viaje comigo, seu Calçada. Mas, cara, isso é muito difícil, não vai nem para o seu Calçada, por favor, precisa. Arruma uma maneira, eu preciso. E aí começou os treinadores viajarem com o clube. Hoje todos os treinadores viajam com os clubes. Quem começou isso, levantou isso e pediu, fui eu, cara. Cássio, antes dele falar da vitoriosa carreira, eu quero falar do outro lado dele como treinador de goleiros. Você sabe, um dos maiores goleiros que o Botafogo teve, e inclusive foi a Copa do Mundo de 2014, foi injustiçado em 2015. Maior covardia. Pela uma panelinha, das grandes covardias do futebol brasileiro. aquela panelinha do seu Dunga com o seu Tafarel, que a panelinha permaneceu até agora, que o Ancelotti deu no gogó do Tafarel. E que é tido como ídolo no Botafogo, né? Esse aqui era treinador de goleiros do Botafogo da seleção sub-20 do Brasil. Um dia ele falou para mim no Maracanã, eu era repórter. Depois nos tornamos grandes amigos, trabalhamos juntos. Né? Ele falou para mim, esse goleiro vai ser o melhor goleiro do Brasil. Nunca mais eu esqueci a frase dele. No Maracanã, num jogo que o Botafogo perdeu até pro Fluminense.
Aí eu encontrei com ele, vinha, ele desceu. Eu me lembro que eu era repórter, eu estava lá, chegando no vestiário, ele desceu das tribunas e falou: calma que esse goleiro vai ser o melhor do Brasil. Nunca mais esqueci, parabéns. Era o Jefferson. Conta essa história pra gente, Acácio. Então, cara, o Botafogo caiu em 2002, Foi. certo? Eu era supervisor quando caiu. E aí, o Bebeto de Freitas já tinha trabalhado com o Levi Cooper e trouxe toda a comissão técnica do Levi Cooper. Foi. Sendo que eu tinha encerrado a carreira no Madureira com Lanceta. Que era o E supervisor. lá atrás, eu quando encerrei a carreira, ele falou: Cássio, fica muitos amigos. Você Fica é uma doce muito figura. amigos. Ele falou: Cássio, eu ainda vou te botar, vamos trabalhar junto, nós vamos trabalhar no futebol ainda. Quando eu parei, fui trabalhar na Seleção Brasileira Sub-17, fui campeão mundial Sub-17, que era Nova Zelândia e Austrália. Eram 2 países. Nós fomos campeão, eu fui campeão do mundo, trabalhei mundial, fiz mundial Sub-17, fui mundial Sub-20. Então eu conhecia muito a base da Seleção Brasileira. Muito. Garotos da Seleção Brasileira. E aí, rodei, né? Fui trabalhar no Japão e tal. Quando eu voltei, o Levi Cooper ia trazer uma comissão técnica toda. O que o Lanceta me ligou e falou: Cássio, eu vou te trazer Botafogo, cara. Eu falei: pô, mas como, professor? Ô, Levi, eu tô sabendo que o treinador, eu não sabia, o treinador tá trazendo a comissão. Deixa comigo. Ele tinha uma relação com o Bebeto. Boa. Muito. E ele ia ser o supervisor. Ele botou na cabeça do Bebeto: Bebeto, essa comissão técnica é muito cara, cara. Pô, vai vir toda a comissão técnica de Curitiba, todo mundo lá de Curitiba. Pô, pelo menos treinador de goleiro, cara. Fala com o Levi, treinador de goleiro, a gente traz Bebeto, do Rio. presidente do Botafogo na Presidente do ocasião. Tinha Botafogo. assumido em Falecido janeiro. Bebeto. Pelo menos treinador de goleiro, para amenizar. Eu trago um treinador de goleiro bom para você e barato tal. Pô, aí tá. Aí conseguiu, eu fui pro Botafogo. Aí começamos ali treinando lá em Caio Martins, Caio Martins, treinamento. Pô, a gente não tinha time, cara. Me O lembro. Botafogo não tinha time. O Botafogo chegou a ponto de não ter computador. O nego tirou tudo até para não saber dos erros, das coisas que... E uma loucura, cara. Aí começou o trabalho e tal. Eu dava meu treinamento dos goleiros e tal. Aí Levi vinha: Cássio, segura meu celular aqui. Era toda hora nego ligando, empresário ligando, quer botar jogador. Ó, você só anota, depois você me passa. Você anota, você me passa. Eu falei: beleza, fazendo tudo. Pô, eu trabalhava com... Aí, pá. Aí, pronto. Era o Max o goleiro, né? Era o Max o goleiro. Não, quando eu cheguei, era o Max, era o Carlos Germano, Carlos Germano, é. ainda, Ainda é. e um Que o garoto Kleber da base, é o Lázaro. Lázaro da base. Que o Kleber saiu. E aí o Germano vai, não sei para onde o Germano Foi foi, para saiu. Sandu. Isso, foi para Sandu. Aí, pá, vamos supor, começa o brasileiro. Aí o Levi senta, ia começar o brasileiro, ou já tinha começado, o Levi senta: porra, a gente precisa de um goleiro, cara. O garoto Lázaro não tá pronto e tal. Pô, Cássio, fala aí, a gente precisa de um goleiro. Eu falei: Levi, nós temos um goleiro para trazer e você conhece bem. Ele foi massacrado agora do Cruzeiro, que ele falhou lá. Era uma competição Centro-Oeste, não sei o quê. campeões, Aí ele falhou. Não me lá lembro e bem a tal, competição. pá. Traz o Jefferson, cara. Traz que eu vou fazer. Eu vou. Pô, Cássio, peraí. Ele já tinha trabalhado no Cruzeiro. Não, aí o Jefferson é fácil eu trazer. Porque, pô, vamos trazer. E o Bebeto também trabalhou no Atlético. Bebeto trabalhou no Atlético. Mas aí conhecia. Trouxeram o Jefferson pro Botafogo. E eu trabalhando. O Max titular, trabalhando. O Jefferson vai convocado para a seleção sub-20. Aí, quando ele foi convocado, aí que eu comecei a trabalhar ele mesmo. Os erros, as coisas que o Jefferson precisava. Lapidando o que ele melhorava. Ele foi pro Mundial na reserva do Fernando Henrique. Tomou o lugar do Fernando Henrique. Foi campeão mundial. Foi até na Arábia Saudita. Campeão mundial. Volta pro Botafogo. Na reta final, Botafogo sobe. Só subiam 2. Subiu o Botafogo e Palmeiras. No sufoco danado, É. mas subimos. Aquele jogo contra o Marília. 2 gols do Santos e um do Camacho. 3-1, nem fala. Aí depois tem uma passagem, no final dessa história, vou contar uma outra passagem legal. Aí tal, sobe o Botafogo. Aí começa o ano estadual. E deu aqui no meu ouvido: Jefferson tem que entrar. Só que os caras do Cruzeiro em cima, né? Porque ele pertence ao Cruzeiro. Levi, não faça isso, cara. Eu sou sincero, Valdir. O Levi pode ouvir isso, que é verdade. Não faça isso. Não vou fazer uma covardia. Eu não vou fazer uma covardia dessa. Se você quiser tirar, você tira, cara.
Mas, porra, vou tirar o Marcos, que é o cara agarrando pra caramba, subiu com a gente, vamos esperar um tempo, tá? Vamos esperar um tempo. Aí chegou uma hora que não tinha jeito, né? Aí entrou o Jefferson, pai, fechando o gol do Botafogo. Fechando o gol do Botafogo. Tornou ídolo. Estadual, e depois no brasileiro, e pá, campeão. Em cima do América, mas foi campeão estadual, que aí era o Carlos Roberto. Carlos Roberto e tal. E aí não tem jeito, cara. Garrando muito, o Cruzeiro vai e vende ele pra Turquia. Faz história na Turquia e depois volta pro Botafogo e faz essa história bacana no Botafogo. Mas eu quase morri por causa do Botafogo. Não só de trabalhar, Valdir. Cara, chegou um dia que eu cheguei no Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Eu chegava muito cedo, né? Até por causa da ponte, atravessar a ponte. O goleiro cara. começa a treinar antes dos outros, também. né? Eu sempre treinei no mínimo meia hora. Valdir. Eu acho um maior erro isso, cara. Hoje não tem, eu acho que não tem isso. Eu treinava meia hora antes, Valdir. E eu chegava muito antes, porque o Lanceta é muito amigo, a gente era muito amigo. Chegou um dia, cara, que eu cheguei e Lanceta, Cássio, brasileiro isso, da Série B. Cássio, o que eu vou fazer? Eu falei, o que foi, professor Lanceta? Cara, cortou a água. Um frio, né? Esse período frio. Porra, o que eu vou fazer? Eu falei, deixa comigo. Fui na rua, tinha um borracheiro. Falei, amigo, oi, Cássio, vai, o que foi? Pô, você conhece alguém aí, um eletricista? Conheço, pô. O cara é bom. Então chama o cara. Vai chamar o cara. Aí, eu te dou tanto pra você fazer um gato. Não tem problema falar no podcast. Faz um gato aí, mas amanhã você tira. Não. Foi lá, fez um gato, botou água quente pra rapaziada. Aí no outro dia tirou, aí o Botafogo pagou, porque cortou. O Botafogo não tinha dinheiro pra nada, Valdir. Teve um dia, estávamos treinando no CT do Zico. Aí tem um hotel lá, ali no Recreio tem um hotel lá. É o Atlântico Sul, todo Atlântico time Sul. concentrava lá. Aí almoço era lá, pra treinar à tarde, descansar. Aí chegou um dia, não tem almoço não tá pago. Juro pra você, meu cartão de crédito, paga. Eu fiz loucura, a ponto de acontecer o seguinte, é meu irmão hoje, parceiro, irmão. PC Guzmão é contratado pelo Botafogo e traz toda a comissão técnica dele. Bebeto de Freitas fala assim, olha, você traz todo mundo, menos treinador de goleiro, que era irmão do PC, que era treinador de goleiro. O Acácio não sai. Bebeto de Freitas falou isso para ele. Por tudo que eu tinha feito, o reconhecimento, por tudo que eu tinha feito pelo Botafogo. Quando eu soube do falecimento do Bebeto, eu fiquei muito triste, cara. Foi um cara que eu tinha uma relação, depois fiz, né, com o Bebeto. E você foi campeão carioca 2006 com o Bebeto. Subi, eu me lembro que eu fui... Mas mais do que isso, subi com o Botafogo naquela circunstância, Valdir. E a dificuldade só de subir dois. Tudo contra, né? E aí... E um time de veteranos, né? Cara, tinha Fernando, tinha Valdo. Valdir, eu era tão querido no Botafogo, que nós fomos jogar, não podia perder, pro Sport Recife lá. Aí, aquecimento, subimos. Eu, Bebeto, Mater, que era o auxiliar do Levi. Auxiliar e alguém. Subimos o elevador e fomos para uma cabine lá, sentamos, pá. Aí Botafogo vai. Eu acho que o Botafogo empatou, nem ganhou do Sport lá. Aí estamos vindo para pegar o elevador, a torcida do torcedor lá. Bebeto, vai pra cá. A casa, vai. Xingando a gente à toa, cara. Falei, que isso, rapaz? Xingando. Aí, um policial vai e fala assim, chega para lá que eles estão na casa deles, faz o que quer. Meteu a mão no meu peito e me deu um empurrão na parede. Quando ele me deu um empurrão na parede, eu dei um tapa no braço dele, cara. Ele pegou e tirou o cacetete. A minha sorte, que o elevador chegou, eu entrei, entrou o Bebeto, entramos, descemos. Aí descemos, fui pro vestiário. Aí tomei banho. Aí daqui a pouco veio Bebeto, Cássio, o cara quer te levar preso. Eu falei, ué, eu falei, o quê, Bebeto? Não, mas você não vai preso. Tu não vai preso. Aí chegou o Levi, o que houve, Bebeto? Não, aí, Valdo, vem. Quem vai levar? Aí todo mundo, olha só, se o Acácio for preso, vai o ônibus, vai todo mundo. Aí Levi, beleza. Aí vem o capitão com 5 policiais. Não, ele vai preso. Aí o jogador, se ele for preso, vai todo mundo. Se for levar ele, vai todo mundo. Não vai levar o Acácio o quê? Aí eu falei, calma, gente, calma. Aí chamei, capitão, por favor. Olha só, capitão, eu tenho
2 irmãos policiais, cara. Eu tenho o maior respeito por vocês, cara. Só que o senhor me desculpa, cara. Mas o senhor tá ali, apesar deles estarem no estádio deles e tal, mas o senhor tá ali também para proteger a gente, cara. Que nós somos 4 pessoas, 3 pessoas, os mais vulneráveis, cara. Isso me deu um tapa no peito. Mas, de qualquer maneira, eu lhe peço desculpa, que eu jamais poderia fazer um negócio desse. Ainda mais o senhor, independente da sua patente. Mas não podia, papai, tá beleza, beleza. Aí ele vira para os outros, o que vocês acham? Aí os caras, capitão, esse cara aí, capitão. Aí começou, esse cara tem serviço para estar, seleção. Aí deixaram me liberado. Cara, então, porra, eu fui um cara que... Cara, o Botafogo... Claro que o Vasco, Valdir. Claro. Eu venho da família de vascaíno, meu pai vascaíno, meus irmãos, cara. Claro que não se compara, mas eu tenho um carinho Eu sei disso. grande pelo Botafogo. Tem carinho e tem história, né? Já contou. Impressionante. É pequeno, mas tem uma história no É Botafogo. impressionante o carinho que o botafoguense tem pelo Vasco e vice-versa. É, Os jogadores... É que o jogam- único clube que joga o São Januário, Valdir. Que não tem briga. Eles fazem... A torcida do jogo Vasco-Botafogo, as Não tem torcidas briga. fazem churrasco na banheira juntos, cara. E outra coisa, os que jogaram no Botafogo, eu fico até arrepiado quando eu falo que eu vi ele, o Sorato, os caras Jogou no têm o maior Botafogo. carinho pelo Botafogo. E o próprio Roberto dizia pra gente, Sim. o Roberto dizia pra Não, gente. a história, Roberto, eu pô, não acredito nisso. Mas se for verdade, a história é que o Roberto era o Roberto botafoguense. era Botafogo. Mas- Agora eu vou confidenciar o que ele falava pra mim. O pai dele, o irmão dele, era o Mas depois o Botafogo. cara acaba E o virando. primeiro jogo que ele foi ver foi a final de 67. O do Roberto era o Jairzinho. Então, claro que se tornou um grande vascaíno, Claro, todas claro, as não homenagens tem outro- para não ele, tem- o cara não que tem foi, jeito, não foi tem nosso, jeito. nosso amigo, nós convivemos juntos. tem como, pô, o maior ídolo da Olha, história do o maior Vasco ídolo da vai história do virar, Vasco. Mas ele gostava do Botafogo. Claro que torcia pelo Vasco. Mas quando jogava um Botafogo e Flamengo, assim, uma decisão, ele torcia pelo Botafogo. Então é uma coisa legal, né? E nessa época, principalmente, né, não tinha. Você conseguia ter carinho por um segundo clube, né? Você, enfim, um clube que era parceiro, você conseguia ter. Hoje está muito mais rivalizado, né? As Eu pessoas não estão. sei nem se os caras têm... Cara, é uma coisa que me chama muita atenção, Alex. Me chama muita atenção. Pô, o atleta hoje, jogador de futebol hoje, eu acho que ele tem que pensar no lado financeiro. Né? Você não tem dúvida, pô. Ele tem a família toda para... Tem a dele que ele constrói e tem aquela que é outra família, pai, mãe, papai. Eu acho que tem que pensar realmente. Mas acabou. Antes, existia. Você acaba tendo a paixão, cara, pelo clube que você representava. Eu acho que hoje acabou isso, até em relação à seleção brasileira, cara. E hoje você vê muito empresário tomando as rédeas do negócio e falando assim: você vai para cá, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E você vê uma Não coisa. tem voz ativa o jogador hoje, cara. Você O vê uma empresário coisa. que- Você vê o Luizinho, você vê o Mauro Galvão, você vê o Donizete, você vê o Acácio. O Acácio não jogou, mas trabalhou anos no Botafogo. Trabalhou, falei, minha hora há 4 anos, né? 5 anos. Botafogo. 5 anos. 4 anos e meio. Com 4 Tu, anos e com meio. Cuca, foi campeão. Você até comentou, jogaria no Master do Botafogo Fácil, tranquilamente. fácil, claro. Então você vê, o Luizinho foi campeão pelos dois, tem o carinho das duas torcidas. O Mauro Galvão campeão pelos dois, Sim, carinho das duas O torcidas. Tita. O Tita no Flamengo, hoje o Tita é mais ligado ao Vasco que ao Flamengo. Mas O próprio Donizete, campeão pelos dois. Então eu acho uma coisa legal, uma coisa saudável. Nós somos numa época, eu, Acácio, quando eu era repórter, a amizade era assim como a gente estava aqui agora, o cara dava uma entrevista para você, aí falava para você, ó, eu não vou jogar amanhã. Tô com problema, não fala não, não dá não. Aí você não dava, sabe por quê? Em respeito a ele. E eles tinham respeito a gente é ele. Uma amizade, porque hoje não tem nada disso. O cara Acabou. desce, tu chega no estádio, vê o cara cheio de fone, pô, não jogam nada, e eu tinha uma marca do caramba. Né? Infelizmente. Eu acho que tem um lado positivo, mas eu acho que é muito ruim, né? Para o atleta. É uma preservação, preservar o atleta e tal, mas isso é muito ruim, cara. E aí havia um respeito muito maior do torcedor com o jogador do que hoje. Pô, nós treinávamos São Januário. Eu não treinei em lugar nenhum, a gente treinava só São Januário. E o São Januário, pô, qualquer treinamento, principalmente na sexta-feira, que era Pronto, dia casa pronto, cheia. casa cheia, Todo cara. clube era assim, Botafogo, cheia, Flamengo, Fluminense. E tudo hoje assim. a relação do jogador com o torcedor é muito mais fria, né, cara? Você acha que a imprensa é culpada também, numa parte? Porque a minha geração,
E eu tive a felicidade de trabalhar, continuo trabalhando numa geração onde só tinha monstros sagrados e a preocupação de todos nós na época. Só campo e bola. Hoje, tem uma geração de Nutelas aí, ficam mais preocupados com a vida pessoal do que com a vida do campo e bola. Isso aí, cada vez mais, Vinícius Júnior está Afasta o jogador afasta o jogador. da A imprensa imprensa. tem grande Claro que participação tem. nisso. Porque esses Nutelas de hoje, que todo mundo quer ser comentarista. Você quer falar linha baixa, linha alta, sabe porra nenhuma. Mas, não foram lugar nenhum. o Valdir, acrescentando o que você está falando, a internet também veio de forma muito nociva quanto a isso. Também. né? Claro, Você claro, vê claro. que hoje... Acabou a liberdade. Acabou a também, liberdade né? e as pessoas só vivem de cortezinho, né? Pega aquele cortezinho, escuta metade do corte, você perceber, não viram nem o vídeo Não todo, viram. e aí já botou, o Acácio foi especulado pelo Flamengo. Às vezes nem foi especulado, foi. alguém comentou numa roda de bastidores. E escutou outra coisa, sempre o jogador saiu, sempre o jogador foi para noite, mas Claro. ninguém filmava, a gente combinava. A imprensa era tão amiga que saíam juntos. É verdade. Não é verdade. juntos. Então, Ainda mais quando era Fora, vai Brasil, posterior. pré-temporada, que você ficava claro, 15, 20 dias, claro, pô. claro. E a Cássio- Bebia a- junto. bebia tal. junto, é verdade. E o Acácio pô. pode falar mais isso, né? Tinha jogador que fumava, fumava direto, enfim, não tinha problema Não tinha de problema fumar, nenhum, beber, e enfim... O Romário falava, né, cara? Eu faço a minha vida e quando eu chego lá eu resolvo. Eu Então, acho que Exatamente. esse lado... Esse é o problema, quando não resolve. Não né? resolve, né? Hoje não fazem e não resolve. né? verdade. Pô, não, o fazem, Renato, não fazem e não o resolvem. Renato saía pra noite até quinta-feira. Quinta-feira dizia, ó, Claro, tô em pô, casa. Chegava claro, no domingo e resolvia. Por onde claro. jogou? Flamengo, Botafogo, Fluminense, por onde jogou. Então, a imprensa também tem grande participação, né? Nessa... É por isso que não tem a liberdade hoje hoje, o cara que é da imprensa não pode chegar a pedir a um jogador para fazer uma matéria com ele. Eles não vão, cara. Não vão. Não vão porque eles vão levantar situações que não é campo-bola, cara. Eu Entendeu? Eles sabem que vão levantar. A possibilidade de levantar uma situação que não é campo-bola, não vão mesmo, cara. E hoje, com isso, obrigou treino fechado. Treino fechado. Obrigou a coletiva, escolher o O assessor tem um assessor dele, além do clube. Aí você tem que falar. Eu vejo a dificuldade que os repórteres têm hoje lá na Rádio Tupi. E a Rádio Tupi, que é líder de audiência, a maior audiência do Brasil, tem dificuldade. Por quê? Tem que falar com o assessor, o assessor de imprensa passa para o assessor do clube. Na minha época de repórter, não, era bem diferente. Porque Ele estava dentro do vestiário, Estava Valdir. dentro do vestiário, claro. Tá de Eu ia no vestiário, ônibus, de rapaz. sunga ainda dentro do Eu cansei vestiário. de pegar carona no ônibus. Saía da Ô, coisa- Cássio, você falou uma Esse é o coisa grande problema que tinha uns que era para olhar, mas tudo bem. dos manja, né? Dos manja. Que não é o nosso caso, pelo amor de Deus. Nós somos café no bule. Pô, aqui, ó. Você lembra de alguma história dessa aí, ô Cássio? Você lembra de alguma história de vestiário aí, De manja? entrevista, de manja, de... Assim, Alguma história não engraçada, lembro, cara, mas o repórter entrava, assim, né? Mas os caras sabiam que era o manja, porque nego Sabia, gritava, pô. olha o manja! Já falava assim, baixava a cabeça. Os caras, rapaz, todo mundo sabe. Tio. Não, mas liberdade diferente, cara. A gente sabia, Cara, todo mundo sabia. E os próprios jogadores gritavam, quando o cara entrava, ele gritava, olha o manja! E o vestiário ecoava isso. Não, por exemplo, eu faço a Vaz TV, né, cara? E antes. Vanessa esteve aqui com a gente. Legal. Um grande amigo meu, tá contigo lá, o André Marques. Pô, André, parceiro, narrador lá da Vaz TV. Eu, normalmente, quando eu chego sempre cedo, sempre cheguei cedo. Eu odeio pegar trânsito, eu gosto de chegar cedo. E aí eu vou, quando é Maracanã, eu vou no vestiário ali, bater papo, porque eu conheço todo mundo, né, tal. E tem ainda remanescente ali, não da minha época de jogador, mas de pessoas que eu trabalhei no Vasco e tal. E eu vou. É totalmente diferente, cara. Diferente. Hoje você não tem liberdade, hoje... E os Vai próprios entrar caras são fechados também, né, Cássio? Às vezes você vai tentar iniciar uma conversa com o cara já fica meio assim, fala com o meu assessor. Olha só, eu, como, por exemplo, cara, eu prefiro não pedir para não levar um não, né, cara? Mas até nós somos ex-atletas, trabalhamos na Vaz TV, por exemplo, eu e o Sorato, nós temos dificuldade de pedir um autógrafo para um jogador, entendeu? O que a gente faz, às vezes, já tentei, por exemplo, pedir um roupeiro ali, aquele cara mais chegado a mim, até eles falam assim, poxa, Cássio, arruma uma outra forma,
de mandar lá pro CT, eles mesmos têm medo de pedir pro jogador, cara. Você Cara, sabe de pra uma que coisa? isso, cara? Pra que isso? Que ponto nós chegamos do ser humano? E vai se cara? distanciando do torcedor também. Claro, e enfim, quer ver né? uma coisa que ele falou, uma coisa muito importante? As pessoas que trabalham nos clubes hoje, pessoal de SAF, mesmo, elas têm que conhecer a história do clube. Eu não vou citar nomes aqui em respeito aos ex-jogadores. Eu já vi ex-jogador do Botafogo, jogador campeão, hein? Não é jogador que passou pelo clube e jogou. Ser barrado no estádio Newton Santos, sabia? Porque os caras que estão lá não sabem. A assessoria de imprensa não atende telefone. Os caras que estão lá não conhecem a história do Botafogo. Mas, Valdir, essa situação é o seguinte, cara. Eu acho até. Não pode generalizar, mas eu acho que tem alguns ex-atletas que merecem ter passe Claro, livre, cara. claro. Mas isso é culpa dos próprios clubes, cara. Você sabe que não. Mas em relação a isso, por exemplo, eu chego com a camisa do Vasco, do São Januário, eu entro e peço ao Pedrinho. E ele me dá o autógrafo, que é o presidente do clube. Mas eu tenho dificuldade de chegar num jogador, Sei, cara. Como é que é possível é, isso, cara? Eu consigo pegar do Pedrinho, mas não consigo pegar. Mesma coisa, você chega com o João Paulo, que é o presidente, é uma pessoa maravilhosa. A pessoa da SAF você não consegue chegar. Quer ver uma coisa interessante no futebol hoje? Antigamente, o Cruzeiro foi o primeiro clube a criar. E o Rogério, que trabalhou com a gente, Rogério Lourenço. deu essa dica. E o Carlos Eduardo, na época, ex-presidente do Botafogo, criou o camarote dos ex-jogadores. Os ex-jogadores do Botafogo tinham um camarote cedido no estádio Newton Santos. Legal isso, cara. Isso foi criado. Essa ideia foi me passada pelo nosso querido amigo Rogério Lourenço, que nós convivemos juntos. Grande. Eu acho, O Cruzeiro fez isso. Assim, né, cara? E o Cruzeiro fez Uma isso. semana abria porque não pode ser Mas todo. pro ex-jogador que quisesse ao jogo, tinha um camarote de 30 Mas se lugares. fosse muito, é complicado. Aí mas mas normalmente não pede esse número. Não Tinha. não vai. Agora o ex-jogador do Botafogo tem dificuldade. Porque não é mais do clube, é da SAF. Então, Depois que entrou a deve ter- SAF, realmente aí pirou. Lá no próprio Vasco também a coisa ficou mais restrita depois que virou SAF. E botou gente que não conhece, né? O cara, eu acho que você. Eu me lembro quando o René Simões assumiu o Botafogo, o René fez uma coisa muito interessante que eu acho extremamente saudável. E que chegou para os jogadores e contou. E foi um time novo, que tinha. Em 2014 o time caiu, foi um time novo que acabou ganhando a Série B, que tinha o Ilharão e outros jogadores, Gerson ainda estava. Ele fez algumas palestras contando a história do Botafogo, que os jogadores que o Botafogo tinha cedido para a seleção, quem foi Garrincha, quem foi Didi, quem foi Amarildo, Newton Santos, Jairzinho, para o cara saber a importância da camisa que ele estava vestido. Eu acho que todos os clubes deviam fazer isso. Claro. Sim. Eu acho que se o Vasco está aí nessa luta aí, né, de revender a SAF e tal, eu acho que tudo vai caminhar bem. E nessa luta para remodelar, fazer um São Januário novo, eu acho que vai melhorar muito para os atletas, principalmente com o Pedrinho como presidente. Entendeu? E a dificuldade para o ex-atleta, no Botafogo, acho que talvez seja até em geral, cara, de entrar para um estádio para ver o jogo é complicado, cara. Entendeu? Eu acho que com o Pedrinho, por exemplo, um ex-atleta como presidente do Vasco, para o ex-atleta do Vasco vai melhorar. Eu não digo nem só para o ex-atleta, até de outros times, cara. Que o Pedrinho é um cara muito aberto. O Pedrinho é um cara entendeu? legal. Ô, Acácio, você está falando de história, a gente está falando de história aqui. Você foi tricampeão pelo Vasco 87, 88, 82 e bicampeonato 87 88. 87, 88. E brasileiro de 89. E 89. E 89 tem uma peculiaridade, né? Uma das maiores partidas que eu vi ele fazer Não. foi aquela de 89. E O Ricardo time, Rocha que fala que ele jogando, o Ricardo jogou fora do Tá, país. no São Então, Paulo, foi a maior partida que ele viu um goleiro fazendo falou uma isso aqui. final de Copa do Mundo. Falou isso aqui, sim. Falou? foi. De Copa do Mundo. Final de campeonato. Um goleiro agarrar tanto, cara. Agora, teve duas situações naquela temporada de 89, enfim, sagraram-se campeões, né? Mas uma foi a saída do Bebeto do Flamengo e trocando pelo Vasco, né? A gente Isso. falou muito sobre isso, sobre essa Isso. troca imediata, sobre essa rejeição. E o Bebeto faz a troca. E outra foi na final que vocês escolhem jogar em São Paulo, né? Conta essa história pra gente. Por quê? Diz que o grupo se reuniu. Na primeira, na verdade, a gente fala certas coisas e as pessoas até não acreditam, acho que é a história, né? Mas em relação ao Bebeto, por exemplo, Eurico era diretor de futebol da CBF. E aí eu fui um cara que sempre tive muita boa relação com os meus adversários, cara. Eu fui amigo, mas amigo do Zé Carlos, ex-goleiro do Flamengo. A gente fazia churrasco juntos, só que ninguém sabia. E a gente combinava de ninguém saber
Não gera polêmica. Gera polêmica, aquela cobrança e tal. Então eu era amigo do Zé Carlos. Eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu fui meu parceiro de quarto, foi o Moser na Copa do Mundo, sempre me dei bem com. Então, cara, e aí, nós estávamos numa preparação lá na Grande Comari, e a gente sabia que o Bebeto estava com problema para renovar o contrato. Eu chegando assim, cheguei batendo um papo com o Bebeto, tal, Bebeto, como é que você tá? Tal, beleza, casa tal. Como é essa situação? Pô, casa, os caras não querem dar o que eu quero, não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei assim, pô, Bebeto, se o Vasco quiser te contratar, você vem? Eu sei que é complicado. Eu vou. Se me der o que eu quero, eu vou. Rapaz, eu vou. Se o Vasco me der, ele não quer me dar, não estou me valorizando e tal. Eu falei, então tá bom. Fui no Eurico e falei. Demiranda, tem uma situação aí que é complicada, mas eu vou jogar pra você, cara. Você segura. O que foi a casa? O que é isso? Bebeto falou que se der o que ele quer, ele fala, você tá maluco? Vai lá, conversa com ele. E foi assim. Aí parece que conversou. No outro dia, acabou o treino, sobe um carro assim, cara. Quem entra? Quem sai do carro? Kleber Leite, o ex-presidente do Flamengo, um alto, grandão. Gilberto Cardoso? Edmundo. O presidente atual, que era o Gilberto Cardoso. Márcio Braga? Márcio Braga. Você que era Edmundo Santos Silva. Para conversar com o Bebeto. Aí eu corro, aviso. Não, aí não deixaram ele subir, né? Porque lá embaixo tem o campo, eu conheço, e tem assim, eles queriam subir, não deixaram ele subir, não deixaram, foi uma confusão, os caras com Márcio Braga, os caras com a moral danada, não vai subir, aí eu digo, Barrou, não sobe. E aí quem era empresário era um cara que eu também conhecia. Lá da ilha, né? O Comodoro lá. Zé Moraes. Aí, e foi assim, cara. E aí, eu sei que contrataram o Bebeto, eu não participei de nada, contratou o Bebeto veio. E aí começou o brasileiro, o Vasco jogando bem, só que o Vasco do brasileiro ganhava mais fora do que dentro. Tinha uma séria dificuldade dentro de casa e ganhando só fora. Jogando fora e tal. E aí a gente foi jogar contra o Inter de Porto Alegre lá. Acho que foi até 2 gols do Bebeto. 2-0. Isso. E antes de descer. Evandro já confirmou. Antes de descer pro vestiário, ainda faltava um jogo, que eu acho que era Corinthians e Palmeiras, eu acho. E a gente precisava, nós precisávamos de um resultado. Acho que o Claudio até que fez o gol. E a gente ficou ainda ouvindo pelo rádio e deu o resultado que a gente queria. E aí voltamos pro Rio, pá. Acho que o jogo do Vasco foi sábado. Esse jogo foi sábado. Aí tinha eleição, eu acho. O jogo do Vasco tinha eleição. Foi pro segundo turno, eu acho. Um negócio desse, tal. O segundo turno, vocês foram campeões no sábado, que no domingo foi a eleição do segundo turno, que ganhou o Collor. Então, aí, acho que segunda-feira, estampa no jornal. Não sei que jornal era. Não tem problema falar jornal. Não, Globo, claro que não. O Globo, que eu era assinante do Globo. Eurico Miranda decide que o Vasco joga, porque o Vasco fez o maior número de pontos. Então, ele tinha o direito de escolher aonde queria jogar primeiro, tá? Como foi? Aconteceu? O Vasco ganhando era campeão. Se perdesse, ainda jogava no Morumbi, aí tinha que ganhar. Não, se perder, jogava no Maracanã, né? Não, ele queria jogar primeiro no Maracanã. Se perde no Maracanã, tinha que jogar no Morumbi, ou se ganha, era campeão. E estampa o jornal. Eurico decide que o Vasco joga o primeiro jogo no Maracanã para ganhar, para ser... Entendi. Vocês foram... Aí, segunda-feira e tal. O Eurico decidiu ou ele debateu isso com você? Não, ele decidiu, estava no jornal isso na segunda-feira. E a apresentação era na terça-feira, era folga, nossa folga. A apresentação na terça-feira, eu cheguei e tal, papá. Fui no vestiário do Nelson, antes, sentei, começou a... Ô, professor, eu li isso no jornal, tal. Olha, vim aqui para conversar com você primeiro. A gente vai jogar no Maracanã, não, cara. Vamos jogar lá, vai perder essa chance de poder perder ou empatar lá e jogar no Maracanã. Acaso que você decidir, está decidido. Nelson, então tá bom. Cheguei no vestiário. Rapaziada, reuni a rapaziada, falei assim, olha só, não sei se lê, todo mundo já sabia. Pô, vamos jogar no Maracanã. Não, cara, vamos jogar lá, pô, dá chance. Imagina se a gente empata ou perde, vai jogar lá no Morumbi depois. Não existe isso, cara. Não, a sua análise não é existe perfeita, isso, né? cara. Se a gente joga por 2 resultados, cara. Não, tá fechado. Então tá bom, vamos treinar, acabou a história, vamos treinar. Aí fomos pro treinamento, voltamos, eu chamei
Agora eu não lembro quem foi, mas eu sei que Zé do Carmo, que eu acho que o Zé do Carmo era capitão. Tal, É porque o Roberto não estava, ele estava na Portuguesa. Foi na Portuguesa. Jogou até quando a gente foi 0x0 em São Januário. O Lopes era o técnico. Era o técnico Lopes. Aí, fomos na sala do Eurico, sentamos, precisamos falar com você. Que foi? Aquela maneira. Que foi? Precisamos falar com você, cara. Vem, Miranda. Senta aí, senta aí. O que foi que houve? Olha só. Viemos nós 3 aqui. Nós decidimos, reunimos os jogadores. Depois falamos com a comissão técnica. É unânime. Todo mundo quer jogar no Morumbi. Não. Primeiro no Morumbi. No Morumbi primeiro. Contra o São Paulo. Não. Já está decidido. Eu já decidi, vai ser no Maracanã. Tá bom, você decidiu. Mas eu vou te falar uma coisa. Tá todo mundo satisfeito contigo, pô. Todo mundo quer. Beleza, vamos embora agora. Tá bom. Aquela maneira. Tá bom. No outro dia estamos. Eurico Miranda volta atrás e decide que é no Morumbi primeiro. E aí? E para completar essa conversa, eu sempre tive muito medo de andar de avião. E aí, o avião da época, né, é tubo hélice, tal, tinha 10 lugares na frente, a aeromoça fechava a cortina e o restante atrás. E eu, como tinha medo, na minha concepção, e é verdade, balança menos. A frente balança menos do que atrás. Eu pegava Severino, que era já velho, que a gente conhecia, Pandolé, quem chamava, claro, que era roupeiro do Vasco, conhecia. dava a mão para ele, para poder ser o primeiro a entrar, e sentava ali. Aí sentei na última cadeira, aquelas 10 primeiras cadeiras na frente, sentei. Aí entrou Eurico, seu Calçada, Nelson, preparação física, tudo na frente, supervisor Paulo Gione, tudo na frente e tal. Mas, eu acho que sentou mais um jogador, outro ali e tal. Eu peguei e levantei. Pelos meus filhos, estou mentindo. Cheguei, o Eurico sentado e Calçado. Falei, De Miranda, fala, Cássio. Olha só, reservou o lugar da festa. Você tá maluco? Você tá maluco? Falei, então faz o seguinte, chega em São Paulo, reserva o lugar da festa, porque se fizer 1x0 eu garanto. Ele olhou para mim, olhou pro Calçado. Se você fizer, tem um carro 0. Tá certo, Calçado? Claro. Então tá bom. Sabe o que aconteceu? Quarta-feira eu estava na Besouro Veículo saindo com um carro 0. 1x0. Apolo, acho, da Polo. época. Zerado. É mesmo. Sabe por que isso, Valdir? Não é soberba. Não, é competência. Cara, não. Confiança. Eu vi na sequência campeão estadual 87, bicampeão 88 e o Silvio Flamengo. Era pro Vasco ser campeão brasileiro 88, o regulamento. Por que vocês perderam o campeonato? Porque parou o campeonato. Parou o campeonato. Quando também voltou em fevereiro, final de janeiro, vocês foram eliminados por Bahia. Eu não lembro. Foi Bahia. Parou, que acabou sendo campeão. Parou, parou o campeonato. O campeonato de 88, para quem nos acompanha, e a minha memória ajuda, o campeonato de 88 é aquele campeonato que começou tarde demais, começou em setembro, porque é aquele campeonato que quando terminava empatado ia pro pênalti. Exatamente. Teve até uma história interessante. Olha que você era garoto, não vai se lembrar. Eu bati pênalti contra o Fluminense, pô. Teve um jogo, o primeiro jogo foi o Botafogo e Fluminense. Terminou 1x1. Aí eles não cumpriram o regulamento, foram embora. 3 dias depois, Botafogo e Fluminense foram pro Maracanã só pra bater pênalti. Absurdo. Isso existe. É sério, pô. Se você procura lá direitinho. Histórias do Isso futebol, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Isso aí parou o campeonato em dezembro. E aí, quando voltou, o Vasco não voltou. O Vasco... Olha, tem duas grandes mentiras no Campeonato Brasileiro que eu me apego até hoje. O título que o Vasco deixou escapar em 88, que fosse pontos corridos, era campeão disparado, e o Botafogo em 92. O Botafogo tinha 13 pontos na frente do Flamengo e foi pro mata-mata e perdeu. O Vasco também. O Vasco não era classificação. E o Vasco foi eliminado pro Bahia, que acabou sendo o campeão em cima do Internacional. Que era o então, cara, eu tava numa fase... É confiança, né? Toda a confiança do goleiro. É, confiança. E não é só goleiro principalmente, mas é confiança, cara. Entendeu? É o que eu digo desse momento. Você se lembra do dia desse jogo? Sabe o momento do Vasco hoje? O Vasco não tem um time ruim, cara. O momento do Vasco é falta de confiança, cara. Eu tô falando só pra... Você se lembra do dia que foi esse jogo? De quê? A final contra o São Paulo? Não então eu vou te falar. Contra o São Paulo? É. Não, fala aí. Valdir Wikipedia. 17 de dezembro de 89. Sim. 6 anos depois, nessa mesma data, um outro goleiro
marcava a sua história num clube que você tem carinho. O Wagner em São Paulo também, no Botafogo 95. e Santos. 6 anos 95, depois, é. você fechou o gol contra o São Paulo e eu tive o privilégio, agradeço a Deus, estar nos dois. Em 89, mesma data. E o time também, né, Cássio? Era um time também que era, muito bom, além da confiança, era um timaço, né? Pô, Sorato, Bebeto. não. Era Na verdade, Era Cássio, Luiz eu, Carlos Luiz Vinck. Carlos Vinck, Quinones, Marco Aurélio e Mazinho. Você tá doido? Pô. Zé do Carmo, né? Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, William Bismarck, Bebeto. Que Na só- verdade, titular era Tita. Eu Eu não sei se Tito se machucou, levou cartão, entrou o Sorato. É destino, cara. Entrou o Sorato. O Sorato era um cara que não era titular do Vasco. Ele, na verdade, quase que não. Mas o Sorato metia gol. ele estava Era só metendo. entrava e metia gol, cara, Sorato. A estreia do Sorato contra o Flamengo metendo gol. E você citou dois Fazia caras muito aí gol, que eu tive a oportunidade de acompanhar, mas no finalzinho, mas eu acompanhei, que é Bismarck e Giovani, né? Dois cracassos de Giovani bola. Giovanni já lá atrás. Além de. Na verdade, a torcida do Vasco, em relação ao Vasco, eles chamam 89 Cele Vasco, né? Que depois vários jogadores, eu fui para a seleção brasileira, Bismarck foi para a seleção brasileira, Tita. Tinha Andrade no banco do Vasco, cara. Andrade era banco, pouca gente se lembra disso. Bem lembrado. Tinha o ponto esquerdo do Fluminense. O Tato. Era reserva. Não, chegou um período titular, depois o Willian entrou. O Tato, nosso time era bom. E garotos da base do Vasco também ali, que quando entravam, arrebentavam, cara. O Vivinho. O Vivinho tava. Vivinho, que levou Vivinho, para o Botafogo. jogava muito, Vivinho também era outro. Cara, jogava demais Vivinho, cara. É. Então, o plantel do Vasco de 89 era bom demais, cara. Era bom demais, cara. Você, em 89, você foi campeão da Copa América pela seleção brasileira. Os goleiros, você, Tafarel e Zé Carlos, não é isso? Tafarel, eu e Zé Carlos. E você foi em 90 também. Não, fui na Copa de 90, Na Copa na de Itália, 90. né? Você Itália, jogou. 90. O que desandou? O Galvão conversou. O que desandou internamente naquela Copa de 90? Eu estou falando do campo e bola que todo mundo sabe. Né? Jogou até bem contra a Argentina quando foi eliminado. Mas massacrou o que a Argentina. desandou ali? O que desandou é o seguinte, Valdir, que nós, eu acho que vamos lá atrás, cara, tinha um patrocinador, acho que era Pepsi. E aí tinha um dinheiro que era reserva, era direito do jogador, porque nós era tipo de direito de imagem hoje, né? Que era direcionado para dividir para os atletas, tá? E aí veio uma quantia. Nós recebemos essa quantia no Brasil. Quando nós chegamos na Itália, descobrimos que era algo a mais. Aí que o grande problema foi aí, um dos grandes problemas. E aí quando esse dinheiro foi para lá para a Itália, eu não sei quem foi o inteligente. Porque é o seguinte, na foto oficial, os jogadores todos taparam a mão, não saiu o nome do patrocinador, certo? Na faixa oficial, nós tapamos. E aí foi mais um dinheiro, depois tiramos outras fotos e tal, foi um dinheiro, e esse dinheiro, olha só, havia uma divisão, quem aceitava o total ou quem aceitava dividir roupeiro, massagista, os caras menos favorecidos, cara. E por incrível que pareça, os que não aceitaram dividir eram os caras que estavam jogando na Europa, cara. Eu não vou dizer nome, porque, pô, eu tenho vários aí que são meus camaradas hoje, tem uma relação. Pelo amor de Deus. E aí começou aquela divisão. Então, que isso, cara. E o Lazarão chegou a ponto de falar assim, ó, se não dividir igual para todo mundo, o meu vocês podem pegar. O Lazarão chegou a falar isso. E outra coisa, que aí acabou, matou. Quando o Brasil jogou 2 jogos, são 3 jogos, né? O Brasil jogou 5. Não. Na primeira fase. São 3 jogos. 3 jogos. O Brasil ganhou os 2 primeiros. Automaticamente está classificado. Lazzaroni chegou e falou assim, ó, olha só, nós estamos classificados, vou dar um descanso para alguns jogadores, mas já também olhando na frente. Eu vou botar, por exemplo, eu ia jogar, não que eu fosse entrar no lugar Tafarel, mas eu ia jogar, o Mazinho voando ia jogar, o Bebeto ia jogar no lugar do Miller e outros.
Aí teve jogador que falou assim, não, Graça, eu não vou ficar fora não, eu quero jogar. Porque sabia que se o outro entrasse, não ia voltar. Cara, eu, por exemplo, fiquei maluco, porque eu na Copa do Mundo, uma partida que eu fizesse pela material de luva, o Careca conseguiu para mim a Mizuno chuteira. Pô, eu ia ganhar não sei quantos dólares por uma partida. Já estava em contrato isso. Eu fiquei maluco. Eu, não, eu quero jogar. Não, eu também não vou sair, não. Miller também foi um. Não vou sair. O próprio Jorginho foi um. Não, eu vou jogar. Cara, tem uns caras voando. Se entrasse, não saía mais. Outro, o Valdo estava arrebentando. Jogando muito. E aí, então foi assim, então eu vou jogar os titulares. Lazarone. Não. Então vai jogar os titulares. Pô. E aí eu fiquei chateado um monte. Aí isso arranhou o ambiente. Aí fechou. Aí acabou, cara. Acabou o grupo, cara. Porra, qual o problema disso, cara? Entendeu? Isso foi essas duas, que eu me lembro bem, foi essas duas situações, cara. Entendeu? Existia uma rivalidade, porque Bebeto e Romário, uma dupla que, porra, você teve duas duplas que nunca perderam com a camisa da seleção, Garrincha, Pelé, Bebeto e Romário. E o Romário estava voando e o Bebeto também na Copa América. Eu trabalhei naqueles 2 jogos com o Argentina e com o Uruguai. A situação lá envolvendo Miller, Careca, os caras queriam jogar, o Romário teve problema lá, levou o fisioterapeuta dele, isso tudo mexeu? Tudo mexe, né, Valdir? Mas o grande problema aí foi o seguinte, cara. O Romário teve uma lesão, eu acho que está jogando na Holanda ainda. É do Ajax, Ele teve uma lesão, ele tinha que ficar, vamos dizer, com a botinha, ele tirou a botinha para fazer um patrocínio e tal, e não teve recuperação adequada, a ponto de o Romário, acabava o treino, eu ficava com o Romário fazendo mais um treino à parte, só eu que ficava com ele, e a fisioterapia e tal, médico, massagista, eu só que ficava com ele, porque a gente jogou no Vasco, a gente era parceiro, e ficava esperando ele fazer tratamento, gelo e tal, no tornozelo. Então o Romário não tinha mesmo condições de jogar. Mas o problema é exatamente isso. Na cabeça de todo mundo, não é só nós, de todo mundo, o Careca e Miller que funcionava, porque jogavam no São Paulo juntos. Como Bebeto e Romário não, mas para mim, tinha que ser Bebeto e Careca, cara. Mas na cabeça de todo mundo, como jogava no São Paulo, sabe por que eu digo isso? Porque Miller não fazia gol, cara. Miller não era jogador de fazer gol. O Miller passou a fazer gol, o Miller, depois de velho. O Miller era um jogador de armar, de ir pro fundo. E ele perdeu um gol incrível, vamos embora do jogo, ele perdeu um gol que se empata ali, é pro pênalti. Né? É um baita jogador, ninguém discute isso. Não. Foi. Mas não era finalizador como o Bebeto era. O Bebeto era, pô. O Bebeto do Vasco era centroavante, no Flamengo era centroavante. Com o Romário, que ele jogou do lado de campo. E olha quantos gols o cara fez, cara. Na minha opinião, esse foi um dos grandes erros também. Podia jogar Bebeto e Careca. Mas o Miller já não quis deixar, porque sabia que se o Bebeto entrasse e fazer gol, ele podia não sair mais. Cara. Se o Eurico renunciou, se o Eurico tivesse lá, talvez a história fosse outra, porque muita gente fala, eu estou te perguntando porque eu não estava lá, mas eu conversei com muita gente que estava lá. Faltou comando ali. Se o Eurico tivesse ali, talvez a história fosse outra. Ele tinha rédeas na mão, né, cara? Ele sempre foi assim. Como eu falei, ele não foi meu presidente, mas já como diretor do Vasco, ele era assim. E na CBF também, cara. Eu acho que faltou alguém com pulso, com comando, como ele, cara. Só não tenho, talvez se ele tivesse... Que ele era o tipo de pessoa que se metia em tudo, né, cara? Ele tinha autoridade para se meter em tudo, cara. Entendeu? Então, não vou dizer que se metia na escalação do treinador, que aí é exagero. Mas, pô, ele participava de tudo, tá? Entendeu? Então está provado, Alex, que faltou comando. O Eurico não deixaria essa situação perdurar. Não. Essa divisão de dinheiro e tal, pô, se ele estivesse lá, não teria acontecido. Não teria acontecido, com certeza. Ele batia o soco na mesa, é assim que eu quero e acabou. E quem vai falar que não é com ele? Entendeu? Faltou. Aí, faltou e você acha que... Você está vendo toda a trajetória, você falou no Pedrinho aí, a tua relação com o Eurico, você já passou que era uma relação muito próxima, né? O Eurico foi o melhor presidente que o Vasco já teve? Cara,
essa situação de falar de melhor presidente é complicado, né? Porque ele não foi meu presidente. Meu presidente sempre foi. Eu, quando cheguei, era Gartino, mas com problema. Depois o Calçado entrou. Meu presidente da minha época, de 9 anos e meio, quase 10 anos, sempre foi o Calçado. Ele foi meu vice junto com o Calçado presidente. Claro que ninguém pode esquecer e negar que ele foi um grande presidente até pelos títulos. Os grandes títulos da história do Vasco, a maioria dos títulos ele ganhou como presidente do Vasco. Mas o Calçado era Até porque o Calçada foi um dos grandes presidentes da história do Vasco, porque ele conseguia aglutinar, reunir os grandes empresários do Rio de Janeiro, no momento que o Vasco não era essa situação toda, cara. E o Vasco nunca demorou a pagar o salário nosso, cara. Principalmente a carteira rigorosamente em dia. E tinha o lado, que é incrível, né, cara? Que era uma promissória desse tamanho que a gente assinava, que a gente tinha, né? E a gente tinha, aí foi há 2 meses e tal, aí falava, ó, saiu o dinheiro da promissória, a gente ia lá receber. Mas a gente recebia rigorosamente em dia. O Calçada era um presidente que era amigo do jogador, entendeu? O seu Calçada era um gentleman, né, cara? Eu conheci. Aí, mas falar, maior presidente da história do Vasco, o Eurico ganhou tudo no Vasco. Mas o Calçada... Também teve sua participação importante. Bom, entendeu? Foram 3 títulos estaduais, um brasileiro. Estava junto, ao lado dele, do Eurico, nesses títulos também. Porque eu já cheguei no Vasco, eu já percebi o seu Calçado como uma pessoa já velha, né, cara? Entendeu? Então, ele foi envelhecendo mais, é por isso que depois ele deu para o Eurico ser presidente. Porque, a verdade, pelo que eu conheço do Vasco, se o seu Calçado não apoia o Eurico, ele talvez não teria sido presidente do Vasco, cara. Eu me lembro Ele era o carro-chefe, era o cara do Vasco, era o Calçada, cara. Eu tive a oportunidade, não fui amigo do Calçada, mas tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, ser uma pessoa extremamente educada, simpática. Muito fino. E, acima de tudo, inteligente. Quando o Eurico perdeu a eleição para ele, para o Calçada, Isso. não me falha a memória, não estou me fugindo. Se candidatou, Acho que foi perdeu, 80 depois sumiram. Aí o que o Calçada fez? No dia seguinte que ele perdeu a eleição, ele trouxe o Eurico para ser o vice de futebol dele. Quer dizer, ele matou a oposição. Você vê, jogada de inteligência, né? Sim. Não, e tem um outro lado que ele sabia da inteligência do Eurico, né, cara? Ele sabia. Era uma águia, né, compadre? Entendeu? Era muito inteligente. Ele sabia, por exemplo, o regulamento. O cara sabia muito. O cara estudava muito. O Eurico era muito esperto. Ele tinha que ter um cara desse do lado dele. Porque teve um período que o Vasco, em termos de federação, então, o Vasco perdia. Eu me lembro que Aí depois que o Eurico entrou, não, vai. Entendeu? Reunião de arbitral era aberta para a imprensa. Ó, tu vê como Então. a vida era, hein, Aleco? A reunião de arbitral era aberta para a imprensa. Aí, a cada rádio escalava um repórter para assistir a reunião do arbitral, porque ia sair a tabela. Amigo, o Eurico já chegava com a tabela pronta. E o Vasco jogava os 3 primeiros jogos em São Januário. Já largava com 6 pontos, que na época era 2. Pode ser que minha memória me... Rapaz, eu acho que eu nunca... Depois que o Eurico passou a ser vice-presidente, diretor de futebol, aquela coisa toda ali no meio do Vasco, eu acho que eu nunca estreiei fora de São Januário. Olha, se não me falha a memória, você está me ajudando. O papo com a casa está demais, né? Se não me falha a memória, durante uns 5 ou 6 anos, os 3 primeiros jogos do campeonato eram Vasco e São Januário. Talvez os 3 exageram, mas 3 eu tenho certeza. Mas ele fazia pelo menos 2, 3. Às vezes era 3. Ainda mais com caixa d'água. Aí depois o americano não caiu. Aí depois pegavam. Você se lembra daquela história de 90? Que o Botafogo foi campeão do regulamento na volta da Caravela? Aquilo ali foi. Mas eu lembro, foi uma vergonha aquilo ali. E ele me chamou muita atenção, que ele não era presidente, ele me chamou muita atenção, porque eu fui o único que fui direto pro vestiário e não dei volta, que eu achei aquilo uma vergonha. Mas aí você fala isso, você não pode esquecer. Quem ajudou a dar o título ao Botafogo de 89? Foi o Vasco da Gama. Como é que foi, então? Eu conto a história. Então conta, vai ver se você lembra ou não. Eu Conta. me lembro bem. Fala. O Vasco o Botafogo. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Então deixa eu falar. Então fala. Era um 2-1. Era um Vasco-Flamengo. Era um Vasco-Flamengo no domingo, Isso. no Maracanã. Houve um dilúvio no Rio de Janeiro. Passou pra Não segunda. pôde, passou para segunda-feira. O estádio
Não tinha ninguém, só tinha torcedor do Botafogo. Torcendo pra gente, nós ganhamos o Flamengo e botamos o Botafogo. É verdade. Porque o Flamengo ia ser campeão direto. Campeão direto. Porque Ia ganhar o primeiro, no segundo, sábado, certo? eu me lembro que teve muita gente que chorou e eu saí triste Paulo do Roberto Maracanã. Fez o gol. Fez um golaço depois de fora. Eu me lembro como se O Roberto fosse fez gol contra, eu acho, sei lá, a cabeça e tal. E depois foi um gol lá de o fora da Bebeto área. chutou, bateu nele e entrou. No sábado, o Botafogo empatou com o Bangu de 0-0 e ali ficou. O Jefferson quebrou a perna, um atacante que o Botafogo tinha, que veio do futebol gaúcho. O Jefferson, você lembra dele? Não. O Jefferson se machucou. E o jogo foi adiado para segunda-feira. Eu estava no jogo. Então, quando o Vasco fez o segundo gol, eu me lembro que o Vasco fez 1-0, o gol do Roberto. O Bebeto chutou, a bola bateu no Paulo Roberto, entrou 1-1, e o Paulo Roberto fez o gol da vitória. E no final do campeonato, o Paulo Roberto foi vendido para o Botafogo, e o jogo Botafogo vendeu o Josimar para o Flamengo. Não, o Vasco ajudou o Botafogo naquele título. Claro, mas 90, só para... Mas isso que eu digo, Valdir. Não adianta. Até hoje, o flamenguista tem que me respeitar, cara. Claro. Eu ganhei muito do Flamengo. Não, você... Bicampeão, mas você merece respeito. 5 vitórias consecutivas. E por incrível que pareça, fomos perder no Brasileiro de 89. Gol do Bugica. Gol do Bugica. Gol do Bugica. Espinosa estreava no Flamengo naquele dia, 2 gols do Bugica. E o Bebeto foi expulso, brigou com o Zé Carlos. Você lembra? O Zé Bebeto, o goleiro? Brigou com o Zé Carlos. Mas o Zé Carlos também deu uma entrada e quase arrebentou ele. Aí o que acontece? Aquele jogo de 90, já que eu citei, 90 foi o seguinte: o Botafogo foi o maior número, o regulamento previa o campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio e campeão do segundo turno. O menor número de pontos, perdão. O Vasco ganhou a Taça Rio. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara. E aí o regulamento previa que o de menor número de pontos ficava de bye. Então jogou o campeão da Taça Rio e o campeão da Taça Guanabara. O Vasco ganhou do Fluminense. E aí o Botafogo ficou de bye, venceu o Vasco por 1-0, 29 de julho de 90, gol do Carlos Alberto Dias. Tinha ainda prorrogação. Ia ter a prorrogação. E o regulamento não dizia isso. E o Botafogo foi bicampeão carioca. Ia ser invicto. O Mauro Galvão até confirmou aqui. Só não foi porque o Mauro Galvão escorregou e perdeu 1-0 pro América de Terrio, gol do Peão. Ô, Cássio, você falou aí ganhou muito em cima do Flamengo. Qual foi o teu maior adversário na tua carreira? Quem que você olhava assim e falava assim, pô, esse time eu gosto de enfrentar? Não, time mesmo, com quem você gostava de jogar contra? Contra o Flamengo, né, cara? Contra o Flamengo. Até porque eu já falei, cara, eu venho de uma família de 7. Meu pai, eu ainda me lembro, eu garoto, cara, sentado ouvindo rádio, meu pai torcendo pro Vasco, né, cara? Eu venho da família de vascaíno, meu pai vascaíno, cara. E aí, cara, eu venho meu pai falecido, aí eu venho jogar no Vasco. Eu tenho um irmão que é falecido, que morava em Niterói, não falhava um jogo meu no Maracanã. Meus irmãos saíam de campo para ver jogo meu no Maracanã, e principalmente no jogo contra o Flamengo, cara. Eu me transformava contra o Flamengo, cara. A ponto, depois eu saí do Vasco, falei isso pro Carlos Germano, falei isso pro Martin Silva, tá? Ainda não tive oportunidade de falar que não tem como chegar pro Léo Jardim. Eu cheguei a um ponto de... Aí eu fui parceiro de quadro Roberto durante meus 9 anos e meio, vamos dizer que 6 a 7 anos, parceiro de quadro Roberto. Convivi a morte da Jurema, no casamento do Roberto, a gente tinha uma relação muito próxima. E aí, cara, chegou um ponto que eu falei assim, Roberto, olha só, quando você ganhar o jogo Vasco-Flamengo, você ganhar para o ímpar, você olha para mim. Mas por quê? Olha para mim. Mas não, você tem que me falar, vou olhar para você. Eu quero jogar do lado de lá do você falou, não, cara, eu quero jogar, então tá bom. Aí, Roberto ganhava para o ímpar, pelo menos nessa história de gado Flamengo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes isso aconteceu. Você gostaria de ficar onde? Eu aquecia do lado do Vasco aqui, lado sul do Vasco. À direita da cabine. Direita da cabine. Aí Roberto fazia para mim, eu atravessava o campo todinho, parava na marca do pênalti, e a torcida, como é normal, frangueiro. Primeiro cara, tempo começava, isso, né? Primeiro tempo. Agora. Flamengo... E aí Jair Bragança, meus treinadores aqui, outros Jair, vamos, Cássio, reaquecimento, vamos, calma. Aí a torcida ia, calma, e aquilo me dava uma força, cara. E frangueiro, vai, espera pra vocês vão ver. E aquilo, a torcida ia baixando de tom, agora ia aquecer. E eu fazia isso direto, cara. Só que também tem um outro detalhe,
que eu fazia, que eu também achava, que era muito mais fácil eu enfrentar essa torcida, essa pressão da torcida primeiro, e depois vir para tranquilo, pro lado da minha torcida. Entendeu ou não? Entendi, porque o Flamengo gostava de, no segundo tempo, atacar para a torcida, que é o lado esquerdo. Você matou o Flamengo nessa época. Pressão em cima depois, para mim não fazia diferença. Não ia fazer diferença, mas eu achava a pressão primeiro e que me trazia força também, cara. E depois, foi, cara, não vou dizer que seja isso, mas, poxa, nós ganhamos bicampeonato, foram 5. Aí, no Brasileiro, o Vasco fazia a cena com a da loteria. O Vasco fazia a cena e acabamos perdendo com os 2 gols do Bugico. Acho que o Zico fez um gol também, não sei. Não, 2 gols do Bugico. Então, entendeu? Ganhando deles assim, cara. Isso tem a ver, senhor. Tem a ver. Que eu ia depois lá com a minha tranquilidade, lá torcida do Vasco e tal. Deixa a pressão pra lá. Você... E aí você falou... Aí depois, cheguei pro Germano. Falei, Germano, eu fazia isso. Eu acho que fez, e falei com o Martin Silva. O Martin Silva foi um dos goleiros, depois que eu saí, Germano e El e tal, foi o cara que mais ganhou do Flamengo, eu acho também, cara. Você pegou... Depois até porque, lembra, nós trabalhávamos na Bandeirantes, o Vasco não perdia. Não perdia. Não foi verdade? Foi. Fizemos até uma aposta, eu mexi a camisa do Vasco, não perdeu então, o título pro Botafogo. O Jorge Lourenço veio aquele negócio, a torcida do Vasco, lembra que foi o meme e tal. O Vasco não perdia, cara. O Vasco... começou a ganhar. A gente estava na Band quando o Vasco ganhou os 2 últimos carioca. Até nós fizemos uma aposta. Então, fomos pro Cristo Redentor. Eu lembro disso. E qual foi... Aí você falou, você abriu o gancho aqui, eu vou aproveitar. Qual foi o jogador que mais te causou problema ali no gol? Não, cara, eu, na verdade, a gente quando tá conversando com os amigos, tá, eu enfrentei grandes jogadores, né? A minha época, claro que atrás, aí não faz, né? Ainda bem que não enfrentei Jairzinho, Pelé, esses caras aí, né? Mas eu enfrentei, porra, olha o centroavante que eu enfrentei, Cláudio Adão, o Oste Assis, um meia, outro atacante. Eu enfrentei Serginho Chulapa, eu enfrentei Careca. Cara, cheguei a jogar, já no final um pouquinho de carreira, o centroavante do Atlético, o Reinaldo. Cara, eu joguei contra Falcão, joguei contra Sócrates. Então, Casagrande. Só grandes jogadores, cara. Mas o centroavante que mais me deu trabalho, que pra mim foi o que eu enfrentei. Eu não enfrentei Roberto. Eu enfrentei Roberto assim, um jogo só. Tal. Não enfrentei Romário, por exemplo. Eu vou sempre do meu lado. Fui enfrentar Romário no final de carreira, pelo Madureira. Mas o atacante que eu enfrentei, que me deu mais trabalho, foi o Cláudio Adão, cara. Toda vez jogava contra o filho da mãe, mas tinha gol ali, cara. E o treinador, aliás, o jogador, o goleiro, depois de você. O Assis também não eram fáceis. O Vasco sempre teve grandes goleiros. O Vasco é um clube que eu respeito muito, sabe? O Vasco é um clube muito simpático e eu respeito muito o Vasco. Fico até triste com o momento que o Vasco anda passando aí. Mas olha só, depois da sua época, vieram Germano, Elton, Fábio. Teve um momento que teve alguns goleiros que não... com todo respeito, não era um goleiro à altura da tradição do Vasco, mas depois vem Martin Silva, Léo Jardim. Foi bem, Martin Silva. Depois do Acácio, o goleiro que o Acácio tinha mais confiança em ver atuando no jogo do Vasco. Com o Acácio Carimba. Não, tiveram, né? Tiveram. Depois de mim, o Carlos Germano, né? Que fez história, ganhou grandes títulos pelo Vasco. Cara. Tem tricampeonato estadual, tem brasileiro, tem Libertadores. O Elton foi muito bem, apesar... O Elton não tem uma grande história no Vasco, foi muito pouco tempo. Mas foi um baita do goleiro. Fábio também, né? No Vasco pouco tempo. Mas aí que eu digo, o filho feio não tem pai, né, pai? Foi você que trouxe. Óbvio, fui eu que indiquei. Cara, eu trabalhava, como eu já falei anteriormente, eu trabalhava nas seleções. Eu trabalhei na seleção sub-15, eu trabalhei sub-17, campeão mundial, eu trabalhei sub-20. E teve um período, eu tinha um grande amigo que faleceu, chamado Nilson Gonçalves. Eu conhecia, claro. Era supervisor da CBF, a gente tinha muito amigo. O que acontecia? No período longo que não tinha competição, ele arrumava coisas para nós fazermos, para a gente receber, né, para ganhar um dinheirinho e tal. E aí, numa dessas, ele arrumou para a gente fazer observações pelo Brasil.
Eu fui em Recife. Foi aí que eu vi o filho do Paulo Vitor, cara. Indiquei ele tudo. Centroavante, filho do Paulo Vitor. Não sei nem pra onde tá, se deu o jogador, não dei, mas... Cara, e nessas situações eu fui ver um torneio, um jogo lá. E aí, União Bandeirante estava jogando. Eu falei, cara, esse goleiro aí, caramba, que goleiro é esse? Caramba, pá. E aí, fiz minha análise toda e tal. Cheguei numa reunião na CBF e falei, olha só, porra, nós temos um goleiro que a gente tem que convocar pro sub-20 aí. Quem era o treinador da CBF? Eu acho que era Toninho Barroso. Ah, Toninho Barroso. Tem que convocar esse cara. Só que, infelizmente, tinha o Elton, né? E tinha um outro goleiro que era do Flamengo, até canhoto. O Toninho era o treinador do Flamengo, cara. Automaticamente, cara, ele tem que levar um goleiro do Flamengo. E eu falei, pô, esse goleiro, a gente tem que convocar esse goleiro. E aí, na reunião, eu falei, porra, Cássio, o Américo. Pô, cara, mas a gente vai convocar um goleiro para a seleção brasileira do União Bandeirantes, cara. Pô, complicado, pô, já tem o do Vasco e tal. E aí, numa outra reunião, ia ter o pré-olímpico, algo assim, e o Elton ia ser o reserva do Dida, que perdeu pro time africano até. Né? Ah, foi o Olimpíada? Jogos Algo Olímpicos? Assim, algo assim. E eu descobri que o Elton ia ser convocado. E eu era coordenador da base do Vasco. Eu peguei e sentei com o Eurico. Na época o supervisor não era o Paulo Angione. Era o Isaías? Isaías Tinoco. Olha, o Elton vai ser convocado para coisa, cara. Temos que... Aí eu digo, pô, então a gente tem que contratar um goleiro, cara. Esse goleiro não segura. Eu não sei nem quem era os goleiros do Vasco, até para não... Falei, olha, eu tenho um garoto aí para vir, cara. Pode contratar que eu garanto quem é. Lá do União Bandeira. Porra, cara, traz, cara. Mas primeiro bota ele na base, traz ele, que ele já tinha idade, né? E depois vamos ver. E a gente trabalha ele. Veio. Era o Fábio, cara. Aí o Vasco contratou. O Eurico fez um contrato lá com o clube, pagar em 6 prestações. O Elton, sai do Vasco, o Fábio começa a jogar e não pagam, o Cruzeiro vai lá, cash, paga e leva o Fábio pro Cruzeiro, cara. Quem indicou o Fábio pro Vasco fui eu, cara. Entendeu? Tem gente aí dizendo que foi ele. E abriu brecha para você trazer o Jefferson pro Botafogo, né? Hã? Com a ida do Fábio para lá, abriu brecha pro Jefferson, né? Não, cara. Não, o Jefferson no Cruzeiro. Porque o Fábio foi pro Cruzeiro em 2003. Foi a época que ele saiu do Vasco. Ele jogou o Carioca final de 2002 pelo Vasco. Então. Em 2003 você trouxe o Jefferson pro Botafogo. Então, aí depois, aí eu trabalhei no Vasco e tal. Eu fui pro Japão trabalhar, em 2000, com o Tito, treinador. Quando eu voltei, já não estava mais no Vasco. Quando eu voltei, que foi essa situação. Em 2003, trazer o Jefferson, porque o Fábio já estava titular lá. Isso aí. Entendeu? E tiraram o Jefferson e botar o Fábio. Aproveitando para falar um pouquinho de Fábio, sabe que o Fábio foi injustiçado? Sem dúvida, cara. Como é que um goleiro desse... Eu nem sei se já foi convocado para uma Copa. Nunca foi convocado. Até este ano, poderia levar ele merecer pelo menos como um segundo, terceiro goleiro. O melhor goleiro do futebol brasileiro ainda hoje é o Fábio, para mim. Então vou te fazer uma pergunta que eu não gosto de fazer, que eu não gosto de falar. Dizem, eu não posso falar nada. Sim. Dizem que não foi convocado ele é a pessoa do Fábio, porque eu ouvi eu não gosto disso, mas eu sou obrigado a perguntar a você. Que não foi porque ele é um cara difícil. É verdade isso? Pô, o cara difícil é aquele que não joga nada, não garra nada, pô. Pelo amor de Deus. Se ele fosse tão difícil assim, não teria ficado quase 10 anos no Cruzeiro, cara. Que é a alegação, né? Tá hoje, e a história no apesar Fluminense que agora a gente não como ser humano não dá para fazer uma análise mais profunda, porque hoje ele é um atleta de Cristo, né? E aí o cara muda muito. Mas e aí, cara? Não justifica, né? E aí? Quantos grandes jogadores, porra? O problema é o seguinte, o cara tem que ser bom, cara. Não importa o que o cara faz, extra-campo. Ele não quer passar seu genro, né, pô? Ele resolve. exatamente, pô. Eu não quero que ele namore minha filha, pô. Vem cá, eu quero que ele resolva. você falando de injustiça, eu toquei...
fizeram uma grande justiça com o Jefferson, né, em 2015, né? Isso foi a maior, O Dunga e o covardia Tafarel, né? dos últimos anos que eu vi no futebol, cara. Entendeu? Era o maior goleiro da atualidade, era outro, que era o Fábio, e o outro grande goleiro do futebol brasileiro era o Jefferson, cara. Era titular absoluto. Mas você sabe por que isso que fizeram isso? Por 2 motivos. A amizadezinha lá, esquema lá, tá? Entre eles, e outra coisa que é uma pena isso, porque eu acho que acabou isso. Acabou. Mas goleiro preto na seleção brasileira não tinha condições de jogar. Essa era a concepção. Eu acho que acabou isso. Espero que tenha acabado. Né? Exatamente por causa da covardia que fizeram com o Barbosa. Entendeu? Pelaquela situação. Cara, quer dizer que há uma falha geral do Nascedor e tal, e o Barbosa acaba tomando o gol, ele é culpado, e ele disse isso para mim, disse para o Brasil inteiro, disse para mim, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Pô, o cara vai preso e fica... Hoje nem fica, né? Nem fica. Hoje nem 20 fica. anos, nem fica, 2 anos. Tá. Ele ficou marginalizado, culpado, sentenciado por resto da vida. Eu me lembro da frase que ele disse. Resto da vida. A prisão maior é 30 anos, eu estou há 50 sendo crucificado. Então, Cássio, você está falando que existia um certo preconceito na seleção. Eu acho que não existe mais. Mas Até nessa porque última Copa não o teve, Everton, não. por Nessa exemplo, última não é Copa- branco. O Everton não é branco mas- e tal. Acho que está melhorando. foi- O Vasco tinha o próprio Vasco tinha um grande problema quanto a isso, cara. E o Botafogo... Mas o Vasco teve um goleiro negro, o Jair. O Jair, que veio do Grêmio. O Jair Alves dos... Jair Mas Aldo não foi dos Santos. titular do Vasco, né? Não foi titular. Engraçado que Mas o- não estou que o- dizendo, eu estou dizendo a torcida, se botasse. O, Entendeu? o Botafogo fez mais- até... Só Teve pra... o próprio Elton, depois O Elton, melhorou. Alguém tinha que quebrar esse Esse estigma. estigma. É Aí o Elton, por exemplo, quebrou. covardia, né? O Botafogo... Eu o Cássio também fez dei uma a- ajudada também, que eu não sou lá essas coisas todas. Entendeu? O Botafogo fez um movimento agora, até engraçado, a torcida falou, o goleiro branco no Botafogo não presta. Como é que pode, né? 2 clubes que têm tradição de goleiro negro, o Fluminense também tem, né? Tem. E, principalmente Botafogo. Botafogo tem. O Jefferson, o próprio... Max, Jefferson, Wagner. Manga. Mais é de Manga. Mais atrás, você volta os anos 50, Adalberto. Não, mas o Fluminense também. 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 Mas você falou em covardia, e eu concordo. Muita gente questionou nessa última Copa do Mundo, dizem que e por isso que ele já caiu na seleção, não sei qual a sua relação com ele de amizade, mas estou falando aqui profissionalmente, porque ele brindou os goleiros, que os goleiros dele, agora o Ancelotti deu uma declaração dizendo que ele agora vai poder convocar os goleiros, que ele brindava. Ele está lá ainda, Tafarel, ou não? Saiu, já caiu. Mas O Alisson também- e o Ederson. Tá, mas é inadmissível o treinador da capacidade, do gabarito, do Ancelotti, deixar uma situação dessa acontecer, né, cara? Se é que eu sinceramente, não acredito, mesmo com toda a moral que o Tafarel tem, por ter sido campeão mundial, do goleiro que foi, ter essa autoridade de fixar e botar um goleiro, fixar um goleiro como titular e numa convocação, cara. Entendeu? Eu não acredito. Entendeu? Eu já ouvi muita gente falando que o Tafarel que bancou. Não acredito que tenha sido isso, cara. Não é possível o treinador aceitar um negócio desse. Antes de encerrar, só uma colocação. O Tafarel deu uma entrevista quando o Alisson foi convocado, que ele estava a se jogar desde março. Ele falou que ele pode falar que ele é meu titular. Então ficou mostrado. Acaba ficando. E trabalhou, e acabou uma coisa. O Alisson levou o Tafarel para trabalhar no Liverpool. Mas aí o treinador aceitar uma situação dessa, né, cara? Aí é uma coisa que eu não acredito, mas... Quero completar, que a gente está completando mais um episódio aqui do podcast maravilhoso com a Cássio, mas antes eu quero dar um recado aqui. Galera que quer aprender a trabalhar em assessoria esportiva, ó, a oportunidade chegou agora, ó, na faixa, nosso assessor aqui, nosso parceiro, nosso braço direito aqui, Evandro, Evandro. tá aí com o curso de assessoria na faixa, começando aí do dia 22 ao dia 19 de setembro, ou seja, dia 22 de agosto ao dia 19 de setembro. Então, se você quer se inscrever, quer buscar a inscrição, já corre lá. Você pode ir no Instagram, ou você pode ir nas redes sociais ali do Evandro Costa. Vai na faixa. Na faixa. Então vai lá na rede social da faixa, já acessa o link lá, então você vai ter lá o link para inscrição lá
desse curso de assessoria de imprensa, curso maravilhoso. Então você pode acessar lá e já fazer a sua inscrição, tá bom? Quero agradecer também aqui ao Acácio, mas antes eu quero dizer o seguinte, um brinde nosso, uma parceria caneca sua aí, para você Obrigado. tomar um café, Opa. enfim, tomar um biricutico aí. Uma cervejinha vai bem, né, geladinha? Cai bem também. Obrigado. Então serve aí para você lembrar aí da gente sempre, tá sempre junto com a gente. E agradecer também o Valdir. Valdir, Alex, obrigado. muito bom estar aqui mais uma vez. Agradecer a presença do Acácio Goleirão, meu amigão, nosso amigão. Olha, foi uma tarde maravilhosa. Ele deu grandes depoimentos, se emocionou, falou da sua carreira, falou de coisa. Pô, o Acácio é um papo maravilhoso. Aqui dá umas 2 horas de papo, Porra, aqui, né? O Acácio é um papo maravilhoso, que a gente teve o prazer de desfrutar. Eu convivi com o Acácio como repórter, depois tive o privilégio de, durante 5 anos, conviver diariamente com ele. Grande figura. E uma das melhores mesas no Donos da Bola lá de comentarista. O Acácio, o Valdir, enfim, companhia lá com a apresentação do nosso amigo também, Edilson Silva. Então, eu quero agradecer a você que está em casa, já pedir para você se inscrever aqui no canal e nas redes sociais também, compartilhar para todo mundo. O Acácio vai estar lá com os cortes, enfim, com as partes mais interessantes aqui da entrevista no Instagram. Aproveita e segue lá o Acácio também nas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez a você que esteve aqui com a gente. Um abraço. Um abraço. Tamo junto.